Bora. Fala, galera. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Otcast Ressegue 14 com o meu convidado Marcelo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Fernando. Obrigado a toda a audiência e toda a galera que está nos assistindo. E vamos lá, vamos falar de ótica, né? Bora, vamos falar bora, do nosso bora. segmento. Marcelão, começando pelo começo, cara. Fala um pouco sobre você, sua história, como você começou no segmento ótico, se já foi direto com armações, como que foi esse começo, seu primeiro contato, já é de família isso? Como é que foi essa entrada em ótica? A minha entrada ocorreu em 2012, quando eu fui convidado pela Marchon Brasil para ser diretor financeiro. Na época, na verdade, controller, e depois fui diretor financeiro, atuando em finanças. Porque a minha história, né? Eu trabalho desde os 11 anos de idade, né? Para pagar os estudos e tal. Mas a minha história profissional ali, minha carreira começou numa grande empresa de consultoria, uma das maiores empresas de serviços profissionais do mundo, chamada Deloitte, né? Passei quase 10 anos lá. Eu sou contador de formação. E lá eu atuei na área de consultoria, auditoria, com grandes multinacionais e empresas nacionais nessa área, especialmente empresas que tinham fábricas, manufaturas. Eu era especializado nisso. Depois eu saí, eu passei, como eu disse, quase 10 anos lá. Foram 2 anos, inclusive, no Canadá, onde eu aprimorei meu inglês e busquei uma licença, tirei uma licença de contador americano, porque no Canadá eu morava perto da fronteira. Então eu estudava. E a cada 3, 4 meses eu ia aos Estados Unidos, Seattle, fazer uma prova e passei naquele exame e fui licenciado para ser um contador nos Estados Unidos. Posso fazer então imposto de renda lá. Legal, show de bola. Não podia, hoje não posso mais, porque minha licença está expirada. Depois eu atuei em uma startup de petróleo e gás chamada Petroenergia, a maior empresa de exploração terrestre de petróleo e gás do Brasil. Depois eu fui para a Marchon. Legal. Fiquei lá também, primeiro período meu nessa área financeira de 2012 a 2016. E aí a gente viveu um período de muito crescimento naquela época. A Marchon deve ter quintuplicado de tamanho. Ô, louco. Honestamente, também não era muito grande, então precisava crescer mesmo para alcançar o patamar que deveria ter no mercado brasileiro. E depois desses 3, 4 anos em que a gente quintuplicou a empresa, muito pujantes, a empresa começou... Eu comecei a ver que não havia desafios para mim naquele momento, fui procurar outras oportunidades e fui convidado por outra empresa americana chamada Waters Technologies, uma empresa de equipamento para a indústria farmacêutica. Você vê que financeiro ele não tem muita fidelidade com o segmento, ele vai para lá, muito diferente, né? E, inclusive, lá nessa empresa, Waters, eu fui para cuidar do departamento financeiro, né? Ser diretor financeiro para a América Latina. Então, a gente tinha operações em Porto Rico, México, Brasil. E eu tinha uma equipe também nos Estados Unidos que cuidava do que a gente chama de consolidação dos relatórios da América Latina. E o plano era eu me mudar para os Estados Unidos. Foi parte do chamariz de eu ir trabalhar lá. Aí, quase às vésperas da eleição... que levou o presidente Bolsonaro para o Planalto, né? E estava aquela ebulição ali, parecia que o Brasil ia implodir, né? Eu com visto, para mim, para minha família, já preparando a mudança para os Estados Unidos, a Marchon me chamou para ser o novo diretor-geral, CEO da empresa no Brasil. Legal. Né? E eu, eu te confesso que na época eu não fiquei muito motivado. Não falei, não, setor ótico é muito difícil. Tudo pronto para ir embora, cara. principalmente. Tudo pronto para ir embora. Esse setor é muito brigado, é muito difícil, a concorrência. Imagina, eu sou contador, eu fui financeiro a minha vida inteira. Lógico que assim, minha experiência na empresa de consultoria, eu fazia muitos negócios, eu vendia projetos, não era leigo em negociações e atividades comerciais, né? Mas, é difícil. Eu fui para a entrevista, depois de muita insistência, eu fui conhecer lá o senior vice-presidente, vice-presidente sênior das Américas, meu chefe até hoje, o Andy. O inglês parece o James Bond, cara, elegante. Parece o James Bond do Pierce Brosnan. Lembra do Pierce Brosnan? Elegante. Sim. Né? Eu já de tiozão igual o Pierce Brosnan também. Ainda bem que ele fala inglês, ele não vai nos ouvir. E aí, cara, conversando com ele, e aí ele me falou, como é que você vai fazer a empresa crescer e as marcas bombarem? Aí eu, tem que responder essa pergunta, né, cara? Eu falei,
Cara, vou focar em contar o valor das marcas, as histórias, ajudar o cliente a vender melhor, falar sobre técnicas consultivas de vendas, eu fui consultor e tal. E honestamente era só uma resposta, mas enquanto eu respondi, eu me seduzi com aquele argumento. Falei, e comecei a pensar, pô, se eu fosse lá e fizesse isso, ia ser legal, né? Sim. Ia ser bacana, pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo. Não tinha ninguém fazendo aquilo ainda. Não tinha esse foco. Falei, pô, vou fazer. E eu me animei, os caras se animaram depois de quase 2, 3 meses e muitas entrevistas, e muita gente boa que fiquei sabendo que participou desse processo, tanto que pelos nomes que foram aventados, grandes executivos já consolidados no segmento, falei, vixe Maria, né? Acho que algum desses caras vai, não vou eu. Mas os caras me fizeram uma proposta e eu tive que tomar a dura decisão entre me mudar para os Estados Unidos num momento bem oportuno, Bem né? oportuno, sim. E ficar e fazer isso. Mas, honestamente, eu tinha o sonho de ser CEO, né? Sim. Eu tinha muita vontade. Até num outro podcast que eu fiz, eu contei uma história, né? De quando eu era criança, eu tinha 11 anos de idade. Ou, eu não lembro se eram 11 anos ou mais ou menos. Eu lembro de eu estar vendo... Vivia ali na periferia de São Paulo, São Mateus, né? E aí... Não tinha perspectiva nenhuma, não tinha ninguém, tinha nem curso superior onde a gente morava. Imagina que era CEO, executivo e tal. Mas eu vi o CEO da Volkswagen numa entrevista na TV, eu vi aquele cara, eu olhei para ele e, engraçado, às vezes a gente pensa que as pessoas são muito diferentes, a gente não alcança, né? Sim. Eu olhei e pensei o contrário, falei, pô, cara, tem 2 orelhas, 2 olhos, nariz, uma boca, igual eu, cara. Eu posso ser isso um dia. Sim. E esse pensamento nunca me abandonou. Então, acho que aquele sonho já se implantou naquela época. E aí, quando os caras chegaram com a oportunidade, eu senti, cara, que eu seria mais feliz se eu ficasse. Né? Falei, putz, e talvez poderia ter uma vida mais cômoda nos Estados Unidos com a minha família, mas eu não seria tão feliz em ter abandonado essa oportunidade, porque não é todo dia, não é tão fácil essa transição. Com certeza. Né? Certeza. Então, assim, essa foi a minha trajetória para chegar até aí a posição de CEO da Marchon Brasil. Legal. E depois dessa resposta, mais ou menos 2018, como é que você começou a trabalhar isso de fato? Por que eu pergunto isso? Você entrou em 2012, eu acho que você pegou, se não no começo, mas já estava começando a criar corpo essas óticas com um novo conceito de armações a preços de banana, né? Literalmente, 49 e tudo. Como é que foi essa transição com essa sua oportunidade de transformar? Como que ficou isso, essa briga entre algo muito barato e algo que eu preciso mostrar o diferencial? Porque era uma... Como que eu posso dizer? Era a maior dificuldade que tinha na época, depois que veio essa proliferação de óticas de 49, porque é uma disputa até que meio que desleal, né? Eu te confesso que o período de 2012 a 2016, onde houve essa pujança toda, a gente não sentia, não tomou conhecimento desse problema. Muito embora ele já vinha se proliferando silenciosamente, né? Por que eu digo isso? Porque hoje isso é muito claro, né? Você fala da ótica, mas na verdade o meu problema é geral com esse produto, né? Sim. Que inclusive também está nas óticas tradicionais, que vivem um dilema entre manter a tradição de vender um produto de altíssima qualidade e ter que ter um produto de combate para não perder a venda quando aparece um consumidor com orçamento de uma ótica que focou nesse tipo de trabalho, Sim. quando não trabalha exclusivamente com isso, né? Sim. Mas hoje é mais notório, né? Por isso que quando me perguntam, né, quem que é o inimigo comum, a grande concorrência, o competidor da Marchon, eu digo, não são meus concorrentes mais evidentes ou tradicionais, como o pessoal fala Luxótica, Safilo, Marcolin, Derrigo, que são os principais internacionais, ou aqui no Brasil você tem outros parrudos aí hoje em dia, GO, Sim. Robsol, né? Sim. E posso estar esquecendo de outros aí, desculpa, galera. Sim, sim. Eu acho que é esse produto barato, né? Mas a culpa da proliferação disso é que a gente se acomodou no papel de apresentar o diferencial e a qualidade do produto que a gente tinha. E aí, quando chegou esse produto, essa oferta,
As pessoas não estão preparadas para responder para o consumidor, pô, por que esse aqui custa 50 ou 200 ou 300 e por que esse aqui custa 700, 800, 900, né? Sim. Então, isso é um problema especialmente das armações, muito embora a lente também sofre, porque o R$ 49,99 é com a lente com o grau, né? Muitas vezes, tem lugares que sim. Agora, de novo, muita gente usa isso como chamariz, né? Ou seja, o cara bota na porta R$ 49,99, mas quando o consumidor entra lá dentro, ele sai de lá com óculos de R$ 1.000, isso invariavelmente, né? Sim. Muito poucas vezes o cara realmente, nem o cara que está oferecendo, ele quer vender por R$ 49,99. Mas tem players hoje, tem gente no mercado que tá mais focado quase exclusivamente nesse produto super barato. Então, desde 2018, quando eu assumi, portanto, essa responsabilidade... Bom, primeiro, na verdade, eu assumi em outubro de 18, né? 15 de outubro, eu lembro que era dia do professor. Eu até, lá na empresa, no dia que eu assumi no discurso de entrada, eu até fiz uma homenagem a um dos meus professores, né? Quando eu entrei, que era o Luca, que hoje é CEO da Safra, ele era meu chefe lá, né? Legal. Hoje é meu concorrente ferrenho, né? É meu amigo ainda, mas é meu concorrente. Você é seu concorrente. Né? Mas somos amigos, temos filhos da mesma idade, a gente se vê, almoça às vezes juntos. Eu almoço com todo mundo. Quem quer almoçar comigo, eu vou. Se você não me convidou ainda para almoçar, pode me convidar que eu vou. Sabe? Não, qualquer empresa, tudo bem. E aí o que acontece? Qual foi o meu foco nos primeiros 2, 3 meses, né? Foi rodar o mercado e entender do nosso cliente o que estava acontecendo. Né? Eu tinha 2 ou 3 perguntas principais, né? Primeiro, por que você compra Marchon? Por que você é meu parceiro? Para o cara que era meu parceirão, assim, que eu conseguia olhar num relógio e falar, cara, o cara compra 3, 5, 8, 13 marcas da gente, consistentemente, e o cara me paga direitinho, porque também tem isso, o cara não é tão parceiro se ele não me paga, Exato. né? Ele compra de mim quando ele está devendo para o outro. Exato, e assim vai, E aí, né? ele deve para mim, compra do outro, faz rodízio, né? Ciranda, isso não é meu parceiro. Porque ele não vê importância no meu trabalho. Então, fomos lá. 3 meses, cara. Aí fomos visitar clientes, nos encontrar com clientes em São Paulo, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, para ouvir deles por que eles compram da gente, o que eles gostavam tanto do nosso produto. E naquela época havia uma crise, porque internamente a nossa equipe reclamava que a gente precisava de preço. Por quê? Porque isso é um sintoma do que você está me falando. Sim. Porque eles viam uma concorrência cada vez mais acirrada, com um produto cada vez mais barato, e se preocupavam que a gente tinha que oferecer preço. A verdade é que nenhum desses meus melhores parceiros, nenhum levantou a questão do preço. Olha só que interessante. Nenhum. Assim, pesquisa espontânea. Por que você compra, por que você não compra, o que dói, o que não dói. A gente foi só em quem é meu parceiro? Não, também fomos naqueles que eu queria que tivesse como parceiro, mas não comprava. Tá. Né? E obviamente, perguntamos da concorrência. O que funciona no meu concorrente? O que não funciona? No que você está feliz? Qual é a sua dor? O que está pegando? Capacitação era uma dor que a galera gritava demais. Gente, eu preciso de gente, eu preciso de capacitação, preciso que as pessoas saibam vender. E a gente foi lá capturando tudo isso daí. Foi, acho que aqui temos um caminho. E o caminho é a gente ajudar os nossos parceiros, nossos clientes, a vender melhor, né? Capacitá-los. Aí no final de 18, começo de 19, a gente desenhou esse plano, e começo de 19 a gente fez uma convenção de vendas bem na cabeça do ano, primeira semana de janeiro, no escritório do melhor professor de programação neurolinguística do Brasil, né? A gente repassou o conteúdo e a história de todas as marcas, com a proposta de que eles, representantes comerciais, iam se tornar esses treinadores. E trouxemos esse cara para ensinar técnicas de apresentação para fazer desses representantes comerciais esses treinadores desse conteúdo. Além disso, a gente teve aulas de técnicas de vendas e programação neurolinguística com esse cara. Tudo isso para o quê? Para prepará-los para entregar um conteúdo que a gente ia empacotar, que tivesse conteúdo, que tivesse nesse conteúdo técnicas de vendas, programação neurolinguística e, ao final desse treinamento, 1/3 dele, metade no máximo, o conteúdo do História das Marcas. E cada representante treinava das suas marcas. Tá. Né? Então, a gente vinha ali de uns 2 anos de uma certa estagnação. Né? Em 2019, a gente fechou com um crescimento de 15%. Legal. E um clima
muito mais... Um novo clima, uma nova cultura instaurada na empresa. Então, uma animação, né? E porque, obviamente, no começo as pessoas tinham certas... Primeiro que eu descobri que nem todo vendedor é bom professor, bom treinador. Com certeza, isso é um né? fato. Porque a gente assume, né? Pô, o vendedor fala... Primeiro que assim, a história do vendedor falastrão é um grande equívoco. Caiu por terra, né? já, né? Já Sim. acho que não... Não. E segundo, que as pessoas tinham resistência, porque elas ficavam divididas entre investir seu tempo em dar treinamento e partir vender, né? Ganha mais, sim. Mas o que eles perceberam? Porque treinando... Primeiro, isso aproximou eles dos nossos clientes, das óticas. As óticas que tiveram os melhores treinadores, melhores treinamentos, tiveram um resultado melhor de venda, de sell-out, que a gente fala, né? De revenda, né? E a gente, como um todo, a companhia cresceu, né? Fora que a gente ganhou uma dianteira gigante, porque ninguém estava fazendo isso. Hoje em dia, tem uma galera que está fazendo, Sim, tem até comum. sisteminha e tal. Mas, cara, os caras chegaram 1 ano, 2 depois da gente. Entendi. Né? Mas pode ser novidade para muita gente que está aqui, porque assim, o mercado óptico, você sabe, tem mais de 30 mil pontos de venda. Eu não estou provavelmente nem 10%. E são deles. bem carentes de informação, né? Você vê que... São muito. Você vê que tudo que fazem, dá, não sei se dá, mas aparentemente dá certo. Então, curso de qualquer coisa sobre ótica, o pessoal abre lá R$ 9,90 para vender. Se é verdade ou não, mas aparentemente tem uma galera que compra. E é sempre mais do mesmo. Não tem novidade, é um pessoal falando sempre a mesma língua. Tudo muito raso, é isso que eu sinto. Tudo muito raso ali, nadando... E sempre acabam caindo na questão do preço, né, cara? Isso é um grande dilema que a gente sente hoje no balcão. Que é uma falta de conscientização também do cliente / paciente, né, dele também não se preocupar. E aí acaba frustrando o balconista, o consultor, e que, por sua vez, é cobrado números. Então ele tem o dilema da meta, não quer perder venda para o concorrente, ele quer cobrir o preço, e aí junto uma frustração. Eu sinto que hoje é né? Eles acabam sendo inimigos deles mesmos. Sim. Eles criaram um monstro gigantesco. Sim. Por que eu falo eles? Por que eu não me incluo? Porque, não sei se você já ouviu falar, mas eu sou recente no segmento. Eu tenho 2 anos de ótica. Pô, você é mais recente que eu, pô. 2 anos. Entrei no meio da pandemia. Aham. E já rodei, já fui vendedor de porta a porta, vendi café Três Corações. Meu, já trabalhei na TIM, sou oriundo de suplemento, formado em nutrição. E eu nunca vi isso. Quando eu entrei na ótica, eu falei, meu, que isso? Que absurdo. Algo que é tão, entre aspas, com muitas aspas, fácil de vender, porque a pessoa ela tá de fato precisando. Você precisa fazer só o serviço minimamente decente, que, né, que vai rolar. E eles criaram um monstro para eles mesmos, né? Que é essa questão de preço. E que, cara, como que fez para transformar, para aumentar essa questão de vendas da Marchon? O que pode agregar isso no balcão do pessoal para sair dessa guerra, cara? Então, o que diferencia, o que faz do varejo uma marca A, B ou C um varejo importante e atraente, especialmente no mercado que é multimarcas, né? Porque o seu diferencial, o diferencial das óticas não são as marcas, porque eles não são, porque eles todos são multimarcas e têm invariavelmente acesso às mesmas marcas, se assim quiserem, né? Exato. Então, o que vai diferenciar você é o seu método único. Método único de quê? De atendimento. Então, o que diferencia você no varejo é o seu atendimento. Mas lembrando do que eu falei primeiro, método único. Então, o que cada ótico que está nos assistindo agora tem que se preocupar em criar? Um processo, uma metodologia para atender seu cliente de forma única. E, mais importante, para que nesse processo ele promova uma experiência que vai pegar alguns produtos pré-prontos que existem em diversas marcas, lentes e armações, e navegar esse cara para uma solução personalizada. De forma que o cara vai sair da ótica e falar, nossa, eu ia falar um palavrão, então eu moderei. Aquele com P. Nossa, cara, tive um atendimento lá e ele nunca mais vai esquecer da ótica que ele comprou. O que acontece, ao contrário, invariavelmente, é que o cliente sai com aquele óculos daquela marca X e ele não lembra mais nem um dia que ele comprou. Exato. Ele não lembra, né? Então,
Agora, o que se faz para alcançar esse resultado? O problema da gente, que eu acredito assim, né, e talvez eu olhe dessa forma porque eu sou da indústria de armações, é que a gente focou muito na discussão sobre a solução que a gente oferece em termos de saúde, né? E em termos da necessidade do cliente que ele entra na ótica, que é a correção visual, né? Que é para muitos óticos 80%, às vezes até quase 100% do que ele vende na ótica. Invariavelmente, uma ótica de rua vende muito pouco óculos de sol, tá lá quase só para fazer uma vitrine bonita. Exato. Né? Então, o que acontece? Como que a gente faz isso? O que a gente precisa fazer? Então, a gente foca na saúde. Mas a gente tem que focar em apresentar para o consumidor toda a solução que ele pode ter. Aí é que está a chave e o segredo e é onde as armações podem colaborar. Por isso que eu falo, a lente é muito importante, mas a armação é estratégica. Porque desde a sua vitrine, o cliente vai saber quem você é pelas armações que você tem na porta. Exato. Porque ele fala assim, bom, essa aqui claramente é uma ótica bem sem vergonha, porque aqui só tem produto que eu nem conheço. Né? Pô, aqui já tem umas marcas internacionais, pô, legal, bacana. Pô, tem uma... Pô, não, aqui tem marcas de luxo. Às vezes você não quer ter marcas de luxo mesmo, porque você quer dizer para o seu consumidor, aqui é um lugar que você pode entrar e vai ser acolhido. Exato. E você vai fazer um mix, às vezes, disso também. Sim. Coisa baratex, com umas marcas internacionais e tal. Tem estratégias para isso. E eu falo depois dessa questão das estratégias, que é importante. Mas Então tem a solução da saúde, mas tem a solução estética. Porque, cara, você vai botar um negócio na tua cara, que você vai ficar rodando com ele, às vezes, 1 ano ou mais, infelizmente, porque deveriam fazer isso em 1 ano. E aí, o que acontece? Qual é a importância da armação que você vai vender para o cara? Por exemplo, estamos conversando aqui, invariavelmente você conversa com outras pessoas e 80% do tempo você passa olhando para o rosto da pessoa. Exatamente. Você já conscientizou seu cliente disso? Né? A próxima vez que o teu cliente perguntar, pô, mas por que eu tenho que investir tanto numa armação? Cara, você já se perguntou? Sim. Já parou para pensar? E faça sempre em forma de pergunta, viu, galera? Não em forma de afirmação, porque quando você pergunta, você faz o cara refletir e ele chegar à conclusão. Exato. Quando você afirma, ele pode rejeitar porque ele está se sentindo forçado. Exato. Você já parou para pensar que 80% do tempo, quando você está conversando com alguém, você olha para o rosto da pessoa? E, invariavelmente, esse teu olhar está focado aonde? Nos olhos da pessoa. Sim. Então, a peça mais importante que você vai vestir são as tuas armações. Né? Então, agora você já começou a apresentar um problema para o cara. Pô, eu preciso endereçar isso com uma solução adequada. E aí tem 3 tipos de armações. Né? Tem aquela que vai denegrir a tua imagem, né? Que vai deteriorar a sua apresentação visual. Né? Tem aquela que é neutra, que ela faz um encaixezinho legal e tal. E tem aquela que vai dar um upgrade, vai acrescentar para a tua apresentação visual, tá certo? Exato. Aí você já chegamos no segundo argumento aqui nesse papo. E o consumidor tá... E aí no coração do consumidor ele tá assim, puta, acho que eu vou ter que investir um dinheiro nessa armação, velho. Né? Você não falou isso para ele, ele tá pensando, vou ter que caprichar. Né? E ainda tem um outro argumento. Fala assim, olha... o cara fala assim, pô, mas essa armação aqui, cara, pô, R$800, isso aqui é caro. Caro. Quanto tempo dura um par de sapatos de uma loja chique se você usá-lo todos os dias? Todos os dias. Eu vou te dizer que eu sei quanto tempo. Eu vou dizer por quê. Eu também, porque... Teve uma época, não sei se você ainda faz, você já fez isso ou já faz. Tem uma época na minha vida, assim, da minha época mais financeira, raiz, assim, que eu pensava assim, né? Pô, eu tenho só um par de pés. Para que eu tenho que ter mais de um par de sapatos? Vou comprar um par só quando eu estragar. Aí o sapato durava 2, 3 meses. 2, 3 meses, exatamente. Já passou por isso? Sim. Galera, 2, 3 meses. E os óculos? Cara, o cara usa o dia inteiro, dia e noite, assiste TV. Dorme com ele. Dorme com ele. E, cara, muitas vezes dura anos. Exato. Infelizmente até. Infelizmente. Né, meu? Exato. Então, cara... De novo, você já parou para pensar que os óculos são uma peça que, apesar da sua aparente fragilidade, apenas aparente, são feitos para durar e suportar um uso diário. Constante. Por um longo período de tempo. Não é assim, o cara vai pôr o óculos por meia horinha. É para usar o dia inteiro. Exato. Né? Exato. E ainda para estar você confortável com isso aí. Sim. Né? O cara, outra pergunta. Então, o que acontece? Você vai construindo o quê? O que nós estamos fazendo aqui nesse papo? Já estou junto com você construindo uma jornadinha aqui
de atendimento de valor agregado. Estamos inserindo aqui elementos que o cara começa a pensar, pô. Faz mais sentido para ele investir mais na armação, né? Exato. Aí o cara fala assim, então, cara, o que você vai pôr na sua cara? Aí o cara, putz, realmente tem que pensar e tal. Aí começa a ter, tem duas discussões. Tem a discussão da forma. Discussão, eu tô me alongando, você me corta aqui, tá, cara? Tranquilo. Tem a discussão da forma, discussão já meio velhinha. Rosto redondo, quadrado, triangular, não sei o que e tal. Isso aí tá caindo por terra. Sim. Né? Isso é antigo, tá ficando meio ultrapassado. Sim. O que a gente... Tem duas discussões. Tem uma discussão que eu apoio, que é da forma, mas da forma como a forma da armação comunica uma mensagem sobre você. Tem uma especialista bacana, tem duas que eu recomendo, que é a Natália Tozin, que é uma designer, trabalha na HB e fala muito sobre esse assunto. Esse é um papo moderno, novo, uma novidade que está chegando aí. E a outra, que é a grande professora da matéria, que chama-se Face Telling, a matéria, né? É a Cris Alves, e ela é uma consultora de imagem, que ela até participa de um grupo norte-americano lá, ela é super top. E ela criou esse método onde ela faz a consultoria de imagem partindo do rosto da pessoa e depois determinando o resto da vestimenta e tudo mais. Sim. Porque ela reconhece que, de novo, cara, 80% do tempo você passa olhando para o rosto de alguém, né? E as armações são um elemento chave nisso, eventualmente. Mas aí se o cara não tem grau? Pô, tem lente plana. Tem lente plana. Né? E a proteção da luz azul. E tem, exatamente, esse é o segundo ponto. Tinha lente plana, hoje tem luz azul. Cara, é fato que a luz azul, realmente, ela é emitida pelos celulares, aparelhos eletrônicos, ela deteriora as retinas. É danosa. Você está há 2 anos no segmento, mas quem está há mais tempo está vendo um número cada vez maior de jovens e cada vez mais jovens, 11, 12, menos, se apresentando para fazer uma armação, cara. Exato. Queima mesmo, galera. Luz azul. Entendeu? Não preciso aí. Então já corre e faz uma armação, lente plana. Plana que não tem grau, tá? Luz, com proteção para luz azul. Não vou discutir aqui que marca de quem que é, Blue isso, Blue aquilo, tal. Todo mundo tem uma coisa boa para isso. Exato. Mas faz. E aí já escolhe uma armação legal que vai dar um visual. Sim. Meryl Streep, lembra da atriz de Hollywood? Perdão. É uma loira, ela já fez Margaret Thatcher num filme, ela fez Mamma Mia. Sim. Né? Sim. Ela tem uma matéria essa outro dia, acho que no estado de São Paulo, falando sobre como ela usa os óculos para compor os seus diferentes personagens. Ela já sabe disso, o cinema sabe disso. Sim. Então a gente tem que fazer isso também. Então, porque eu mencionei a Cris, o que ela diz? Por exemplo, você é um CEO, é uma pessoa que quer passar uma mensagem forte. Então, eventualmente, você deveria escolher uma armação de acetato, um pouco mais grossa, com linhas mais retas, porque ela vai passar uma mensagem de força. Né? Ou você é um analista, um professor e quer passar uma mensagem de intelectualidade. Então, às vezes, você vai preferir uma armação mais fina, em metal, um balgrife, né? Ou você é uma pessoa mais criativa, então você vai querer uma coisa muito colorida e com formas geométricas, ou eventualmente você vai querer um redondinho para mostrar que você é uma pessoa mais afável, entendeu? Então, eu estou dando uma pincelada porque eu não sou especialista da matéria, mas assim, eu conheço isso aí. Esse é um ponto. Eu apoio essa linha, porque daí o teu cliente vai comunicar uma mensagem, porque essa é outra provocação para fazer para o cliente. Falou consumidor, cliente, querido paciente, né? Cara, porque no final, o que eu preciso te perguntar? O que você quer comunicar com essa armação? Não é o que você quer passar, não é como que você quer ser visto, é o que você quer comunicar. Porque nós estamos fazendo o cara pensar. E o cara vai fazer careta. Sim. É uma pergunta esquisita. Quer comunicar? Que a armação tem alto-falantezinho? Sim, sim. Não é, porque é pro cara fazer essa careta e falar assim, qual não. a mensagem você quer passar, né? Exatamente. O cara faz essa cara assim, e aí foi legal, porque surtiu o efeito, provocou. Exato. Então, deixa eu te explicar. É porque os óculos comunicam. Né? Então tem essa questão da forma e tem a outra questão que é a questão das marcas, né? Porque as marcas em si, elas são um símbolo de uma mensagem imensa. Sim. Se eu falo Lacoste para você, isso tem um significado para você. Se eu falo Nike, que essa armação aqui é da Nike, ela tem um significado para você. Sim. Né? Ela significa muita coisa. Então, quando você escolhe associar a sua imagem a de uma grande marca internacional dessas, você está passando uma mensagem imensa sem dar uma palavra para quem está te vendo. Exatamente. Né? Então, de novo, estamos agregando valor, porque agora começamos a falar o seguinte, tem isso,
que vai comunicar o quê pro povo? Que você é um cara bem sem vergonhamente pão duro ou sem dinheiro. Se você é sem dinheiro, beleza. Né? Foi a melhor coisa que você pode fazer. É isso. E tem, cara, tem isso aqui, que é um produto de uma marca internacional. Eu costumo dizer que eu costumo falar, usar a seguinte estratégia de escala de valores. Escala de valor. Ou escada, como você. Eu não consegui decidir qual dos dois usar. Mas que é assim, qual que é o primeiro degrau do valor, segundo, terceiro? Vamos falar em 3 degraus simples. Eu uso até 7. A gente desenhou até 7, eu não lembro todos de cabeça que a gente desenhou. Não consegui memorizar ainda. Mas o primeiro deles é qual a procedência? Qual a procedência desse produto? Esse aqui nem sei de onde vem. Esse aqui é feito por uma empresa multinacional, internacional, que inclusive o produto que você está comprando aqui nessa ótica, ele é o mesmo que você encontraria nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão. Isso é o que você compra quando você compra da Marchon e dos meus concorrentes. Tá vendo? Não é um papo... É um papo de valor, mas não é um papo sobre Marchon. É um papo sobre valor. Valor. Né? Ah, legal. Pô, bacana. Então, eu tenho um produto lá, chama Marchon New York City. É uma marca própria da Marchon. Tá certo? O produto é um tanque de guerra. É uma armação robusta. Né? Não é armação de R$50. É uma armação que, no máximo, é uns 10, 20% mais barato do que as minhas marcas premium lá, Nike, Lacoste, Calvin Klein. Só que é feito com a mesma qualidade. A diferença é que eu estou oferecendo para o consumidor um produto que não leva uma marca. E estou cobrando um pouco mais barato dele, mas um produto robusto. Inclusive, tem uma história, se eu puder contar, vou contar sobre Marchon. Eu fiz um MBA quando eu assumi a Marchon, como eu tenho sou contador de formação, eu falei, eu queria entender um pouco mais de varejo. Tá? Eu fiz um MBA na FIA Business School, que é uma escola que nasceu dentro da USP, né? Em estratégia de gestão de negócios do varejo. Né? E eu tinha um colega que era contador também. Ele era contador de um supermercado. Então, eram os 2 contadores da sala. Né? Só que eu já era CEO da Marchon e ele era contador de supermercado. E era um cara simplão do interior, de Ourinhos e tal. Assim, ele discutindo comigo. Falou, discutimos marcas, né? Porque eu não gosto de marca eu não compro, marca não sei o quê, olha minha camiseta preta, de uma loja que não tem marca, olha minha calça aqui, não tem marca, não sei o quê. E até meu óculos não tem marca. Eu, tá bom. Aí, olha aqui. Aí ele pegou o óculos, né? E me deu. Aí eu comecei, né? Sabe aquela dobra a charneira, pega na haste... Sim. Dá uma olhada ali no frontal, fala, é robusto esse cara aqui, bacana, é um óculos bom, viu, cara? E eu tava falando justo antes de pegar os óculos dele que a gente tinha essa marca, Marchon New York City, que era para quem? Para quem não quer mostrar a marca, mas quer um óculos bom. Robusto, produto bom, né? E que tem procedência, porque é feito pela mesma empresa que fabrica Nike, Lacoste, Calvin Klein, distribui no mundo inteiro a mesma qualidade. Né? Esse óculos vende horrores nos Estados Unidos. Porque o americano não gosta muito de marca, essa é a verdade. E aí eu olhei, legal, isso aqui é meio um tanque de guerra mesmo, que nem o que eu tava falando lá do Marchon New York City. Detalhe, Marchon New York City, por causa dessa estratégia de ser um produto que no brand, né, no name, ele não tem logo e não leva nenhum escrito na haste lá de fora. Você só sabe se é o Marchon New York City se você olhar lá de dentro da haste. Está escrito lá Marchon New York City. Cara, você não acredita. Eu falei o P. Tentei. Fica à vontade. Você não acredita. Eu olhei dentro do óculos, na haste, e era um Marchon New York City. Cara, as chances de que aquele óculos fosse da Marchon era muito pequena, que esse óculos não vende grandes volumes, sabe? Não é como Lacoste, Nike, Calvin Klein. E o óculos era justamente... Porque a discussão que a gente estava tendo era essa. Porque qual é uma das formas, estratégias para você personalizar a experiência do seu consumidor quando se fala de marcas? A gente, depois de muito estudo, como todo bom consultor, quando a gente encontra um problema, a gente faz o máximo de estudo que pode para encontrar um processo, uma fórmula para empacotar alguma solução. Esse é o trabalho. Falei, cara, deve ter uma solução, porque qual que era o problema que a gente estava preocupado? Como é que eu faço? Como é que eu vinculo essas marcas, essas histórias e personalidades incríveis com o consumidor? Porque assim, você tem centenas de marcas dentro de uma ótica, muitas vezes, e assim entra um consumidor e fala, eu quero um óculos. Você olha para ele e fala assim, eita, o que eu vou mostrar para ele? Né? O que você gostou lá na vitrine? Às vezes já começa a primeira dica. Eu gostei daquele Lacoste, daquele Calvin Klein, não sei o que. Falo, tá bom. Então eu vou pegar alguma coisa aqui assim, outras marcas parecidas e tal. Muito embora já comece o segundo problema. Você nem sabe o que é marca parecida e marca igual. Né?
Aí a gente, acidentalmente no MBA, não, no meu curso um curso que eu fiz de palestrante, o cara falou de uma coisa chamada arquétipos, né? Arquétipos de marca. Eu falei, pô, que barata maluca é essa? Ele estava explicando o quê? Que as marcas, como pessoas, se você analisar elas profundamente, elas têm personalidades. Sim. E você consegue classificar essas personalidades dentro dessa teoria dos arquétipos de marca em 12 arquétipos. E aí, por exemplo, quando você fala na marca Nike, a marca Nike é a marca clássica do arquétipo do herói, que tem a ver com aquela imagem do esporte. Sim. E a Nike sabe tanto disso que, alguns anos atrás, lembra daquele jogador de futebol americano, o Kopernik? É um afrodescendente, jogava futebol americano e um dia ele decidiu protestar se ajoelhando durante o hino americano num jogo de futebol americano. Que foi expulso da liga, Sim. foi um fuzuê danado. A Nike, que inclusive é muito forte, muito grande a presença da Nike na comunidade afrodescendente nos Estados Unidos, até pelo basquete, o Michael Jordan e tudo, fez um cartaz imenso, agora expôs, não lembro se em Nova York, alguma coisa assim. E basicamente com dizeres de, putz, se você tem uma causa importante para apoiar, just do it. Apenas faça isso. Reação do público, as pessoas se reuniram em praça pública para queimar os tênis da Nike. As pessoas boicotaram as compras da Nike, as ações da Nike caíram imediatamente, deu um fuzuê danado. A Nike fez o quê? Colocou um post no Instagram. Instruções para você queimar nosso produto em segurança. Mas sabe o que é isso? É que a postura do arquétipo do herói é o cara que está disposto a tudo por uma causa... Pagar o preço. A pagar o preço por uma causa justa. Resultado, depois de um tempo, depois de alguns meses, as ações da Nike bombaram, subiram absurdamente, as vendas retomaram, cresceram com força naquele ano, fecharam com força, e a Nike continua sendo a marca incrivelmente forte, que é a marca mais valiosa do mundo, né, no seu segmento. Acho que a segunda marca mais importante no mesmo segmento é a Adidas, que deve ser não chega a 1/3 do valor da Nike. Caramba. Né? E então, a Nike sabe disso. A Nike é uma grande gestora de marcas, e ela sabe disso. Você pensa em Lacoste. Lacoste já é um outro arquétipo, é um outro cliente. Né? Lacoste é um indivíduo que a gente chama do arquétipo do governante. Então, ele admira objetos e marcas que projetem o poder que ele tem ou aspira a ter. Né? E você pode ver quem são as pessoas que invariavelmente você vê vestindo uma polo da Lacoste. Normalmente são grandes executivos, artistas, empresários, né? É uma marca que está vinculada ao tênis, muito embora ela nasceu no tênis. Né? O René Lacoste, fundador da marca, ele era jogador de tênis. Ele era tipo o Guga da época. Guga, e além de cima disso, era um grande inventor. Ele inventou a polo e outras coisas. Legal. Então você vê, porque o primeiro problema que eu tinha era quando a gente virava para o cliente e falava assim, tem um Nike, Lacoste, Calvin Klein, e o cara falava assim, mas eu já compro Nike, eu já compro Lacoste, eu não quero comprar outra marca. Eu falei, peraí, cara, você precisa entender que elas são para consumidores diferentes. E aí, se o cara tem alguma dúvida, você fala assim, tem alguma marca que, assim, na média, o preço que você paga no que você veste, ou até mais caro, mas você não usaria nem se te dessem de presente? Todo mundo tem uma marca que já pinta na cabeça na hora. Fala assim, tá marca tal, eu não usaria. Né? Nem se me derem de presente. Se você não lembra de cabeça, você lembra que teve alguma peça de presente que te deram roupa horrível por causa disso. Te deram presente e você não usa. Sim. Né? Sim. E tem peças que não são baratas. Que você sabe que tem coisa mais barata, mas que você quer aquele lá que custa um pouquinho mais. Porque você gosta, porque você vai na loja, você gosta de tudo que está lá. Isso é a beleza do arquétipo de marca. Uma marca bem definida, tem isso bem estruturado e ela tem esse apelo. A Calvin Klein já é uma marca que tem um arquétipo do amante, é uma marca que ela fala muito mais com esse elemento de sedução. Tanto que um dos produtos mais vendidos da Calvin Klein é roupa de baixo, né? O underwear, calcinhas, né? Cueca, né? Exato. Ficou famoso lá no De Volta para o Futuro, o personagem lá vestindo cueca da Calvin Klein. Sim. Então é isso, cara. Aí, o que a gente está trabalhando agora? Eu quero criar um processo para criar como se fosse um questionário para o cliente responder, e aí você meio que identificar o arquétipo principal dele. E aí você fala assim, para você tem essas marcas aqui. E aí você ele nem sabe como, mas ele vai ficar super atraído por aquela experiência. Ou outra forma, de novo, quando você pergunta lá, o que você quer comunicar? É que eu sou um executivo, tal, eu quero comunicar uma imagem de força. Então você fala, esse cara aqui é um cara para eu falar dessas marcas aqui.
Lacoste e suas concorrentes mais próximas. Lacoste é um exemplo clássico, né? Porque Sim. Lacoste, os seus concorrentes diretos são muito claros, né? Lacoste, Polo e Tommy, né? E nessa sequência, né? Porque Lacoste, aí é a minha opinião, né? A galera dos meus concorrentes vão falar diferente, mas a Lacoste é a marca mais premium das três, né? E daí as outras duas disputam segundo e terceiro colocado, né? Que eu já não vou chutar mais do que eu já chutei. Mas você entendeu? Sim. Aí você parte de todas essas estratégias, questionamentos. E aí o consumidor vai sair da sua ótica e falar assim, caraca, velho, eu nunca imaginei que a compra de um óculos envolvia todas essas estratégias. Nunca imaginei a importância da armação que eu estivesse vestindo. Ele vai lembrar da ótica onde ele comprou. E ele nunca vai querer usar um óculos de 49, 59, 299, porque da próxima vez que ele sequer pensar nisso, ele vai pensar, pô, mas isso aqui comunica. Exato. E isso aqui não comunica nada ou, na verdade, joga minha comunicação para baixo. Entendeu? Essa é a estratégia. Puta, legal, cara. Legal, muito. Pô, galera, ficou com papelzinho, caneta, anotem, porque ficou uma aula, né? E não tem como você cair no preço fazendo isso, né? E é simples, às vezes um questionário, uma anamnese simples, pede para o cliente preencher ali rapidinho, né? E você já consegue direcionar até mesmo... Tem muitos clientes que estão perdidos, né? Sem nem saberem, só sabem que ali é uma ótica, mas fora isso, não sabe o que está escrito na receita, nem nada, isso toma partido do consultor, né? Então isso já é um ponto que agregar, além de saber, lógico, obviamente, de ler uma receita, né? Geometria, você saber se aquela lente vai bem sim. naquela armação. E a gente já faz, acho que o segmento já faz isso bem, mérito das empresas de lente que ajudaram muito nesse desenvolvimento, porque acho que você não estava no segmento, mas há 10 ou 20 anos atrás, a armação detinha o mais valor e a lente tinha pouco valor. Se dava lente, às vezes, de graça numa compra. E hoje, raramente, isso acontece. Sim. Porque as lentes despertaram para isso, fizeram um trabalho excepcional de venda de valor. Sim. E as armações ficaram sentados na arquibancada, vendo aquilo, né, falando assim, não, a gente já tem valor. Só que hoje o ótico precisa dessa ajuda, precisa definir essas estratégias. Mas, de novo, é ali que vai ser desenhado o seu método único de atendimento. Porque do que eu falei, cada um de vocês aí pode encontrar uma forma de desenhar essa comunicação para o seu consumidor, né? Precisa falar igualzinho eu falo? Talvez que fique sim, melhor para não. você também. Exato, você está em outro mercado, outro público, você pode customizar isso, mas... E até dá para falar de arquétipo para marca própria, né? Mas a mensagem nunca vai ter o poder de uma grande marca. Porque, de novo, uma grande marca, você bate o olho e aquilo já te diz muita coisa. Sim. Né? E, cara, não adianta. O ser humano, ele te julga pela tua aparência. E depois você vai ter a oportunidade de justificar o julgamento que a pessoa fez. Agora, você pode ter a chance de se apresentar a alguém novo e essa pessoa olhar para você e ter um bom julgamento, o que vai facilitar o teu trabalho. Sim. Ou você vai ter que ralar pra caramba para mostrar. Vai começar no negativo. Exato. O cara vai olhar para você e falar assim, não sei porquê, mas... E acontece isso, não sei porquê, mas não foi muito com a cara desse cara. Eu não achei essa pessoa firmeza, que tal. Cara, às vezes é um problema da tua imagem. A tua imagem não está comunicando o seu melhor, né? A sua imagem está comunicando algo que é muito aquém de quem você é de verdade, ou do seu melhor, né? Agora, se a sua imagem comunica o seu melhor, e às vezes a sua comunicação naquele dia, a sua mensagem não está no teu melhor, vai fazer a média dos dois, sim. E você vai sair melhor do que só a sua mensagem. Exato. Se a sua imagem tá subtraindo, cara, você vai ralar para parecer tão bom, tão esperto quanto você realmente é. E muitas das vezes nem chega até essa oportunidade, né? E às vezes não vai chegar até a oportunidade. Eu trouxe a Sabrina e o Christian, não sei se vocês conhecem. Conheço. Eles vieram aqui e a gente entrou nesse mérito também, nessa questão. E que a primeira impressão, muitas vezes, é a que fica, né? Muitas vezes não. A primeira impressão é a que fica. É a que fica, cara. E se a gente está falando que 80% do tempo ele passa olhando pro seu rosto, provavelmente o primeiro lugar que ele vai direcionar vai ser pro seu olho, vai ser pra sua armação. Então, aquilo interfere de forma direta na sua vida. No episódio deles, eu usei como exemplo uma entrevista de emprego, por exemplo. Exato. Não sei porquê, mas ele até que é bom, mas nem a pessoa sabe explicar o porquê que ela... Ela só não...
talvez aquele... Porque isso também está incluso. Então, a armação, a escolha da armação, ela é tão importante quanto a lente, né? Sim. Eu vejo que, assim, é um dilema para mim também. Uhum. Estou me formando agora em Senac, num técnico ótico. Uhum. Eu vivo um pouco esse dilema porque a gente vê muita técnica, espessura, surfaçagem, e esquece. De fato, esquece. Não tem nenhuma matéria muito específica no Senac que faz contrapartida técnica à armação. Então a gente fica muito fissurado na técnica, né? Técnica versus estética. Exato. Né? Porque exato. Do que nós estamos falando de estética, mas num nível elevado, claro. Sim. Mas todo consultor ótico que queira assim se denominar consultor, precisa estar apto a prestar essa consultoria, essa curadoria. Porque, de novo, qual é o desafio do consumidor? Ele entra numa ótica, tem centenas de marcas. Cara, ele tem centenas de soluções de lentes. Ele não faz ideia, cara. Ele precisa de alguém que vai pegar ele na mão e vai conduzir ele num caminho que vai apresentar as opções. E se no final o cara falar, não, eu achei muito legal tudo que você falou, mas eu quero a de R$50. Cara, tá bom, ok, beleza. Mas eu fiz o meu melhor para apresentar para eles opções. O problema é que nós não estamos apresentando 100% da oportunidade que o cara tem na armação que ele vai comprar, nos óculos que ele vai comprar. A gente talvez faça um bom trabalho, eu não sei se eu posso dizer isso para 100% dos casos, no caso de lente, mas eu acho que, até porque em lentes também se sente muito falta de capacitação, mas em armações, então, o trabalho é nulo. Agora, galera, quem fizer primeiro vai ganhar muito, vai se diferenciar. Talvez um dia esse discurso que hoje pareça novidade vai ser padrão. Vai ser padrão. Mas não é padrão, você sabe disso. Que isso? Quem tá aqui sabe que disso. Isso? Mas, cara, faz sentido o que eu tô falando? Muito. Então, um dia isso vai ser padrão. E aí, quem chegar primeiro vai ser referência. Entendeu? Ah, mas a minha loja é de bairro. Ah, mas a minha loja é na periferia. Cara, e daí? Tanto faz. Eles merecem um bom atendimento também. Todo mundo merece, cara. Vai ser mais inesquecível ainda, porque o cara vai sair da... Cara, não acreditei, sentei na ótica lá, meu. Aqui da Quebrada. Aqui na Avenida Mateu Bey, São Mateus, lá da minha quebrada lá. E, pô, o atendimento dos caras, o cara me fez uma consultoria e tal. Porque no final é o seguinte, às vezes eu vou falar com algum empresário do setor ótico, a gente começa a discutir de marcas e tal, o cara vira para mim, porque isso aqui tem giro, não tem giro. Eu falo, meu filho, quem tem giro é venda de prateleira de supermercado. Exato. Na ótica, você faz uma venda consultiva, entendeu? Então, quem direciona o consumidor para o produto é você. O que você tem que estar preocupado em termos de oferta? É que eu ia chegar. Bom, quem você quer ser em termos de empresa? Eu quero ser uma empresa popular, eu quero ser uma empresa que atende a classe média baixa, classe média alta, eu quero ser uma empresa que atende o alto luxo. O que vai determinar isso? Sua oferta. E geralmente a sua oferta de armações, é o que está na vitrine. Ele vai dizer para o seu consumidor o que tem lá. Qual é o nível da ótica, Qual é o nível da ótica. Então, quais são duas preocupações que você tem que ter? Que eu aprendi lá no MBA. O consumidor tem 3 tipos de consumidor com comportamentos distintos. 20% das pessoas vão comprar o mais barato, não importa o argumento que você tenha mais maravilhoso. Se você fizer um processo incrível, como a gente conversou agora, mesmo assim, 20% do consumidor fala assim, tá bom, legal, muito bacana isso aí, mas o que é mais barato? Não interessa o que vai comunicar, eu quero saber o que eu vou pagar menos. Tem esse daqui, senhor, mas ele é de papelão. Não, na verdade, não, esse de papelão ainda é um pouco mais caro, tem o de açúcar. Mas eu preciso lhe dizer, fazer uma ressalva. Hoje está chovendo, e assim que o senhor pisar fora da ótica, esse óculos vai se dissolver. Não, esse aqui tá bom. Porque ele entende que todo vendedor é um enganador. Então, o cara está lutando para te vender o mais caro. Exato. E é isso que a gente tem que evitar. Temos que vender o melhor para aquele cliente. Ele é um juiz, ele quer passar uma imagem assim, eu vou oferecer isso aqui. Não é isso que eu preciso de uma coisa meio simples, eu não quero marca. Tá bom, é isso que eu vou te oferecer, não vou te forçar a comprar nada mais que você precise. Você quer sem marca, você tem um Marchon New York City que é o topo da cadeia alimentar, é um tanque de guerra, um produto bom, tal, feito pela empresa multinacional que faz essas marcas aqui, Nike, Lacoste, Calvin Klein, e é o mesmo óculos que vem nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Ou, cara, tem esse aqui, que é um produto que a gente faz uma marquinha própria, chama José. E assim, é baratinho, né? A gente que faz aqui com o fornecedor. Tem esse aqui que é de R$50, que assim, o fornecedor vende para mim o que o José deu defeito, aí eu posso por 50. Cara, não, eu quero de 50. Tá bom. Esse é 20%, cara.
E vai ser assim. Ele vai comprar o mais barato que tiver na loja. Não adianta. E se ele souber que a loja do lado tem um mais barato que o seu, ele vai lá. Né? Não tem discurso de valor para ele. E aí eu vou para o outro 20%, que é o topo da cadeia alimentar. Esse é o contrário. Ele quer o melhor. Agora, o melhor, às vezes, não é assim, então é um cara rico. Não, senhor. É uma questão de aspiração. Ele pode ser o cara que vai entrar na ótica lá na Mateu. Falando de Mateu Bay, que eu morava lá perto, né? Quando eu era criança. Que vai entrar lá na Mateu Bay ou num bairro mais distante e tal, numa loja mais barata. Porque aqui na Mateu Bay tem umas lojas boas, tá? Uhum. Poderosas lá. Tem o pessoal da Indaiá, que é potência. Meu pai... Não vou falar. Eu ia falar de um consumidor típico lá. Eu posso falar, mas meu pai que vai para lá, eu fico brigando com ele, mas ele compra lá. É tradição, né, cara? Sim. Mas o que acontece? Você pode ter o consumidor do bairro mais periférico ou no bairro mais luxuoso ou no meio disso, que o que ele quer? Ele vai entrar lá, ele fala assim, eu quero o melhor, entendeu? E às vezes numa ótica, o melhor é uma armação de 20 mil reais, feita com joias. Exato. E numa ótica, o melhor é uma armação de 700, 800 reais. E noutra ótica, o melhor é uma armação de 500 reais, que é a única marca internacional que ele tem na loja. O cara fala assim... tá isso. E assim, às vezes ele não tem muito dinheiro, mas ele tá tão compelido, cara, porque ele sente atração por aquilo, ele vai comprar. Né? E você vai saber disso como? Testando, né? E o do meio é que é o filé. 60% dos consumidores é a galera do custo-benefício. Aí você fala assim, custo-benefício é quem quer comprar barato? Custo-benefício é a galera que precisa de justificativa para fazer investimento. Se você não falar um A, ele vai comprar mais barato. Se você fazer todo esse discurso, ele vai se sentir atraído por fazer a melhor compra. Ele vai ponderar dentro dele mesmo onde que ele pode investir o máximo para ter o melhor resultado. Sim. Né? E às vezes isso pode ser uma armação de 1.000, de 1.500, de 2.000, etc. e tal. Não tem limite. Ele que vai encontrar o limite. Mas você que tem... Agora, olha só a importância dessa discussão que nós estamos. 60% do consumidor é assim. Aí outro dia eu estava discutindo um negócio de e-commerce, né? Aí falou assim, não, e-commerce não funciona. Pô, cara, porque, só vende coisa barata, o e-commerce é preço. Aí eu falei assim, cara, eu sou meio aguçado com esse negócio de preço. Preço, deixa eu ver, vamos discutir. Aí começa a debater, né? Eu falei assim, cara, mas peraí. Abre aí 3 e-commerces que a gente conhece, que trabalham, tá? Vamos ver. Cara, vai lá e vê se alguém vende valor lá. Se alguém conta a história da marca, se alguém fala a história do material que está sendo oferecido, se alguém fala de aplicação do produto que está tendo lá, né? Putz, eu estou vendendo um óculos em acetato da marca Longchamp. Tá lá, óculos acetato marca Longchamp, R$1.200. Cara, que isso? Não sei, cara. Agora o cara fala assim, a Longchamp é uma marca de bolsas francesas com uma tradição que já tem décadas no mundo inteiro, né? A bolsa mais famosa é a Le Pliage. Esse óculos é da coleção Le Pliage, que usa em seus detalhes e decorações a inspiração das decorações e detalhes das bolsas Le Pliage. Né? Esse material desse óculos é o acetato. O acetato é um material nobre da ótica, é a joia da ótica, é o diamante, porque cada peça é única. A combinação de cores varia, mas a disposição da estampa é um universo de milhões de opções. Exato. E o que acontece? Se você gostou daquela peça, leva, porque se ela vender, não tem uma igual, vai ter uma parecida. Né? Se você estiver contente com isso, beleza. Mas olha o argumento para o cliente. Cara, cada peça é única. Você gostou dessa? Putz, eu gostei dessa manchinha aqui, achei um barato. Eu tenho uma peça que é justamente por isso. Sim. É o duro, né? A gente trabalha em empresa de óculos, a gente vê umas armações e fala assim, cara, essa aqui tá maravilhosa. Exato. Eu tenho muitos, umas 2 dezenas. E então, você percebe que também tem um problema lá de falar de valor, de contar ali em 4, 5 parágrafos, de ajudar o consumidor a escalar os degraus da escada de valor. Sim. Aí, cara, se não tem, o que você vai fazer? Vai no mais barato. Eu vou no mais barato. Pô, não, isso aqui é feito por uma multinacional, líder do segmento, que é o mesmo produto que vende nos Estados Unidos, na Europa, não sei o quê. Aí o cara vai olhar o outro, não tem nada, e fala assim, pô, esse aqui parece bem bom. Aí o que acontece? Os 60% daqui, talvez até a galera do 20% vai olhar para esse cara com carinho. E a galera do 20% vai comprar mais barato. Né? Então, para que serve isso? Porque
No mínimo, se você fizer bem essa estratégia, 20% do seu cliente ainda não vai estar nem aí porque você falou. Exato. Mas 80%, que é muita gente, Exato. vai aumentar o seu ticket médio de armação, né? Então, lembra dessa estratégia, 20, 60, 20, né? Então, o seu mix de produto precisa estar definido no 20, 60, 20. Né? Como eu faria? Como eu sugeriria? Você escolher entre os 12 arquétipos de marcas algo entre os 12 acho muito, mas algo entre 8 e 6 desses arquétipos principais. Como são os principais? Você já tem loja, não tem? Então você já sabe o que vende lá. Sim. Então você já sabe alguns arquétipos que funcionam lá. Sim. Tá. Aí você fala assim, bom, eu quero trabalhar com esses arquétipos aqui. Dentro desses arquétipos, eu quero ter 3 a 5 marcas, sendo que eu vou focar 20% da oferta no produto mais de entrada, mas comunica esse arquétipo. 60% no produto intermediário, é o intermediário que você vai achar o ponto de equilíbrio, e 20% no produto mais top. O que é mais top da sua loja? Como você sabe o que é mais top hoje na sua loja? Olha para o que você vendeu, o que compõe o 20% mais alto é o seu 20% mais alto hoje. Agora, você pode se desafiar, né? Vamos botar esse 20% um pouquinho mais para cima. Vamos fazer 60% um pouquinho mais em cima? Sim. Vamos... Tá bom, tem esse cara mais baratinho aqui, mas eu vou colocar pressão para isso aqui não acontecer. O que vai acontecer? Tem muita ótica, às vezes 60% da oferta dele é de coisa muito barata, 20% de coisa mais ou menos, e ele está perdendo uma oportunidade no meio. Também porque ele não tem estratégia de vender valor, de discutir o valor. Aí o que acontece? Para ele é mais fácil vender o que tem preço. A hora que ele começa a discutir dessa forma, ele começa a perceber que está faltando um produto de valor, né? Então, essa é outra estratégia. E eu não sei como a gente está de tempo, eu estou falando pra caramba. Fica à vontade, cara. Fica à vontade. Mas o que eu queria fazer? Uma sugestão, né? Não, antes vou deixar a sugestão para depois. Vou falar outra coisa. Aí essa aqui pode ser um pouco polêmica, né? Mas tem aquela galera que tem aquele foco ferrenho de vender aquela lentezona, de 4, 5, 10 pau, aquela loucura. Comemora, caraca, o consumidor hoje comprou uma lente absurda, tal. Só que eu tenho certeza, talvez o seu próximo entrevistado vai ser alguém do mundo da lente que vai ficar muito bravo com o que eu vou falar. E vai querer o direito de resposta. Mas eu diria, cara, a gente tem se questionado se essa é a melhor estratégia. Porque se você entra numa ótica, por mais que você tenha grana, cara, mas você paga 7, 10 pau, 4 pau numa lente, depende do seu poder aquisitivo, Sim. né? Você vai pensar 2 vezes em voltar lá daqui 1 ano, 2 anos. Você vai querer que aquele teu investimento tão significativo dure mais. Com certeza. Né? E às vezes, se o cara compra talvez um produto que esteja ali num 1/3, 2/3 desse valor, né? E ele não se sinta tão... Ele não sinta... É que a gente tem que ter sensibilidade também na experiência que o consumidor está tendo. Sim. Ele está fazendo caretinha, cuidado, né? Puxa um pouco o freio. Puxa que ele tá achando estranho. E tem gente que mesmo assim se sentindo desconfortável, vai lá e fecha. E compra. Sim. Só que ele nunca mais vai voltar lá. Exato. Tem pavor Principalmente de se ele bater um papo com um amigo dele lá do serviço, lá do trabalho, e o amigo dele pagou 1/3. Ele fala assim, pô, mas eu paguei 1/3 disso, cara. Exato. Eu tô trabalhando aqui que faço a mesma função que você, me atende. Aí o cara começa a se sentir... Ou você fez uma bela de uma argumentação e o teu consumidor saiu de lá na ponta de não, mas isso aqui tem um cristal, não sei o quê, policarbonato, babá. Ou você vai ter um problema. O cara não vai voltar. Que ou hoje... o cara vai ficar ferradaço com você e não voltar. Que hoje eu vejo que é o maior problema. Uhum. Tá? Uhum. E qual que é o maior dos maiores? Uhum. O maior problema é esse. Uhum. Então, vende-se uma... não vou dizer experiência, mas vende-se uma lente de fato. Uhum. Porque existe uma diferença entre você vender e o cliente comprar. Uhum. Vende-se uma lente que promete mundos e fundos. Uhum. Que muitas das vezes é para um jovem presbita, uma adição mais um ali, mais 1,25, com 0,25 de hipermetropia. A gente sabe que esse cara não precisa de muita coisa. Né? E aí faz uma vendona dessa. Põe uma lente de uma determinada marca aí de 6, 7 mil reais. O cara compra, porque você fez o seu trabalho ali, você agregou o valor, né? Que é algo que certa parte me incomoda um pouco. Você agregou o valor, você fez aquela baita venda. Entra nessa parte que você disse. O cara vai querer ficar 8, 5 anos com essa lente. Ele achou um absurdo de caro. Esse cara vai conversar sobre óculos com alguém. Porque ele fez uma baita de uma compra. Ainda mais uma compra dessa. Exatamente.
E sempre vai ter. Óbvio, vai ter o cara mais barato e falar assim, cara, ó, esse meu aqui ele é ruim mesmo, mas paguei R$300. É isso. Mas vai ter outro que vai falar, cara, eu gastei 1/3, metade. Isso aí, meu. Eu acho que achar o meio termo entre isso, que é um dos maiores dilemas. Mas não vejo que é o maior problema. É um dilema, mas não é o maior problema. Sim, sim. O maior problema que eu vejo eu faço uma baita de uma apresentação, tá? E o cliente, eu consigo convencer dele a levar melhor. Sim, sim, sim. Tá? Aí o que acontece? Eu não entrego o melhor. Né? Ou seja, dessa daqui, da linha de entrada, ou até a última lá, é o mesmo produto. O que vai acontecer com esse cliente? Eu tenho uma teoria, né, que isso nem vou levar em consideração quando não é um erro de montagem, um erro de tomada de medidas que eles acontecem, mas que eles jogam como erro médico, joga para as costas do médico, joga nas costas do optometrista, mas só não assume. Só quer que troca a receita, né, para não gerar custos. É uma polêmica, mas é uma realidade. Que aí chega nisso. Pelo menos, quando eu digo que é um dilema você achar o mais caro ou o melhor, mas pelo menos se ele comprar mais caro, você vai entregar o que ele comprou. Se ele precisa daquilo tudo ou não, é outra questão. Mas essa parte que promete mundos e fundos e não entrega, cara, é isso que eu sinto que vai afundando, porque se torna quase impossível uma pessoa que teve uma primeira compra, uma primeira experiência da melhor lente daquela determinada ótica, que não foi barato, se essa experiência com certeza não foi tão legal, não foi aquilo esperado, ele não vai comprar nunca mais, cara. É por isso que se o cara for fazer uma comprona dessa, não se acomoda no fato do cara... Às vezes o cara chega e ele está acostumado, ele vai comprar aquele produto, beleza. Mas a gente tem que lembrar sempre de qual seja o produto, armação ou lente. Vou tirar minha armação um pouco aqui. Que a gente tem que explicar o valor do que o cara está comprando, mesmo quando pareça que não precise. Porque pode acontecer isso, ele vai ter um papo com um colega, alguém e tal, e alguém vai perguntar, e aí, mas quanto você pagou? Tanto. Nossa, por que você pagou tanto? Às vezes, se o consumidor não souber explicar, cara, ele vai se sentir extremamente desconfortável. Vou só arrumar aqui o meu fone que está meio caindo. Então, é muito importante essa questão, né? Porque, no final, se ele talvez fizer um investimento tão grande desse e não voltar, como deveria talvez voltar a cada um ano... Que seja 2. 2 no máximo, né? Quantas vezes você perdeu em base recorrente? Né? Que você poderia vender mais 2, 3 lentes, mais 2, 3 armações. No cômputo total, quanto isso pode ter sido prejudicial para a sua estratégia de médio e longo prazo e fidelização do cliente. Sim. Né? Isso para a gente não falar de CRM e outras estratégias. Aqui eu queria falar daquela dica lá, antes que eu me esqueça, perca o fio da meada. É o seguinte, a gente falou de uma porrada de estratégias, de dicas, de formas, que a gente poderia escrever aqui, fazer uns passo a passos, né? E aí, às vezes, o ótico se anima tanto e ele quer colocar tudo isso para funcionar de uma vez. Né? Falar, aqui, galera, assiste esse podcast, achei legal, tem várias ideias boas, vamos lá, vamos fazer tal. Calma, galera. O ser humano... eu não sei se você já viu o meu LinkedIn, mas eu já fiz curso de hipnose, né? E curiosidade pura, né? Eu não sei hipnotizar ninguém, não estou hipnotizando ninguém aqui, né? Mas aprendi uma coisa muito interessante no curso de hipnose, que as pessoas, elas não guardam mais do que 3 informações por vez. Por isso que nenhuma instrução que você passe a ninguém, equipe, funcionário, até um cliente, você explica, não pode ser mais longo do que 3 passos. Do contrário, o cara vai bugar. Ele não vai lembrar, ele vai ter um problema sério, né? Por que eu estou falando isso? Aí você quer que o cara implemente tudo isso que a gente conversou aqui no dia seguinte. Não vai rolar. Entendeu? Qual que é o recomendável? Dividir isso aqui em fatias, 1 a 3 no máximo. Eu faria uma por vez antes de você começar a pegar tração. Vamos dizer assim, de tudo que a gente falou assim, hoje, equipe, essa semana, eu quero que a gente faça uma coisa só. Só uma. Mas eu quero que você faça com todo cliente que entrar aqui. Pergunta para o cliente o que ele quer comunicar com essa armação. Só isso. Não. Pergunta. Aí, equipe, vamos discutir o que isso significa, por quê e tal, porque depois você perguntar, você vai ter que ter um pouco... Mas o assunto vai ser só esse essa semana.
E uma semana inteira. Pá, 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 pá. E se quiser consolidar melhor, faz 3 semanas. Pá, 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 pá. Depois de 3 semanas, a equipe consolidou esse assunto, já internalizou. Porque lembra, um hábito leva 21 dias para poder ser internalizado. Vira automático. Então, você pegou 1 a 3 estratégias dessas e fez isso. Semanas na sequência disso. Equipe, hoje nós vamos falar para o cliente que a armação, que os óculos, a importância dos óculos, dele, perguntar ao cliente se ele já percebeu que quando ele conversa com alguém, ele passa 80% do tempo olhando para o rosto da pessoa. E que, portanto, as armações são a peça mais importante que ele vai vestir. 3 semanas. É só isso, assim. Todo atendimento, gente, dá um jeito de colocar essa frase aí no papo. Sim. Né? O seu arsenal já tem 2 frases. Aquela e essa. Né? Já passaram aí 3, 6 semanas. Ao longo de um ano, você transformou o atendimento da sua ótica. Ao longo de um ano, você implementou um mecanismo único de atendimento. Né? Porque é isso que o varejo multimarcas precisa. Né? Precisa de um mecanismo único de atendimento que leva o seu consumidor, que pega o seu consumidor pela mão e leva ele através de uma experiência de personalização da compra. Mesmo que ele esteja comprando um produto de produção massificada. Mas quando ele sai da ótica, ele fala, cara, esse Nike é para mim. Pô, aqui comunica uma mensagem tal, esse Nike ficou legal, olha o encaixe, minha sobrancelha, não sei o que tal. E o cara vai fazer aquilo que é o sonho de todo empresário. Ele vai falar bem de você para uma galera. Exato. Cara, naquela ótica, eu fiquei extasiado. Cara, o atendimento dos caras. O cara me perguntou o que eu queria comunicar. Eu falei, o quê? O que ele quer dizer com isso? Eu tenho um amigo que ele narraria dessa forma. Sim. Eu fiquei, pô, tal. Que esse amigo, ele é uma figura. Ele compra relógios de luxo. Então, e aí ele narra, cara. Parece uma história, sim, assim, mas dos Avengers. Foi isso que fez ele comprar, né? Cara. E aí, é o sonho de consumo. Pô, não, aquela ótica que fica no bairro aqui e tal. Sério? No bairro aqui? Pensei que você estava contando de uma ótica que fica num shopping de luxo. Uma rua de luxo. Não, cara, você não acredita aqui. Aí pode acontecer que nem... Sabe aqueles restaurantes que tem, assim... Não tem história de restaurante, assim, que fica num lugar bizarro. Sim. Que você não sabe como é que o cara enfia um restaurante ali e é lotado de carro bom. Sim. Precisamos ter óticas, assim, que são tão boas que não importa. É tão bom que o cara vem de um lugar nada a ver, porque ouviu falar de você e tem gente ouvindo falar de você de vários lugares malucos e vai lá comprar contigo. Olha só que loucura. Né? Cara, animal. Então, uma coisa de cada vez, galera. 3 no máximo. 3 no máximo. Que é muito também, se você for colocar mesmo isso num pitch ali, é muita coisa. Eu acho que, assim, se você pensar no atendimento médio, uma coisa por vez é o suficiente. Até você pegar atração, que de repente também com o tempo a equipe começa a ficar mais malandra, ela começa a conseguir incorporar. Porque assim, no começo, quando você vai implementar uma mudança, é difícil. Então, para fazer uma coisa, nossa, difícil sair do zero, sabe, daquele primeiro passo. Depois que você passou já, implementou 3, 4 coisas e a galera começou a sentir o efeito do negócio. A galera começou a vender mais. Aumentar o ticket médio, o que significa que a galera está ganhando maiores comissões. A galera começa a se animar. Exato. E aí fala, qual que é a boa da próxima semana? Entendeu? Exatamente. Aí é o contrário, os caras estão sugando. Você fala, vai mais, vamos lá. E não te dá munição pra você ir pra guerra, né? Manda você pra guerra com 38 ali, com meia dúzia de bala e vai. Ali você tá enxergando que isso, cara. Imagina, ali, com uma estratégia dessa, já tá começando a construir um arsenal. Exato. Porque, de novo, de novo não, mas uma coisa que eu acredito muito. Não acredito muito nesse negócio de talento, não, cara. Eu também não, cara. Não acredito, não. Porque, honestamente, se eu dependesse de talento, eu estava trabalhando num depósito de material de construção até hoje, carregando saco de cimento e tijolo. Como eu comecei quando eu tinha 14 anos. Ou estava ajudando meu avô ainda a virar espetinho na frente de obra. Entendeu? Porque eu era um garoto tímido, desajeitado, não tinha dificuldade em me comunicar. Eu só tinha vontade. Eu sabia que eu queria crescer na vida, ir para algum lugar. Então, tudo que eu tinha era vontade de aprender e fazer. Mas eu não tinha talento. Né? Eu não tinha definição, nunca me imaginei, sabe, negociando, comunicando, dando palestra, imagina, jamais. Mas o que eu aprendi? Eu aprendi a aprender, eu fui vendo que, tem estratégias, tem técnicas. E hoje, eu acredito que uma das profissões que mais sofre com essa história do talento, do nasceu para fazer, é o vendedor. É o vendedor.
Porque todo mundo acha que vendedor é talento. Cara, vendedor não é talento, não. Claro que assim, vamos ser verdadeiros. Aonde o talento se esforça, nada mais o alcança. Exato. Mas aonde o talento não se esforça, o esforço vence o talento. Vence o talento. Atropelando. É clichê, mas é real. Né? Mas é verdade. É verdade. Então, eu me considero um cara esforçado, cara. Tipo assim, eu quero aprender. Eu sentei lá, fui ser CEO. O que eu sabia do que estamos falando agora, há 2, 3 anos atrás? Nada. Mas eu falei, cara, tem um problema e eu acho que tem uma solução por aí. Eu tenho que buscar, né? E hoje eu falo disso aqui, eu estou falando com empresários do setor ótico, os caras falam, pô, isso aí faz sentido. Né? Aí eu falo assim, pô, então nós estamos num caminho certo, isso faz sentido. Estamos mesmo? O que você vê para um futuro próximo? Ah, cara, de novo, quando eu falo sobre o futuro do setor ótico, eu tenho discutido que há duas tendências antagônicas, né? Há uma galera que está indo para uma oferta de valor extremamente baixo, buscando volume. Há uma galera que já acordou para essa discussão de valor, de venda de valor e trabalhar com... se manter ou saber trabalhar melhor esse produto de valor, produto premium. Não estou falando de luxo, não. E óbvio, a galera do luxo, então, está sempre na vanguarda disso. E no meio é a galera que está na dúvida, vivendo ali, não tem verdadeiro... entre as trincheiras de guerra, vivendo todo dia naquele cenário de soco, tiro e bomba, né? Exato. E pensando, cara, não sei se eu entubo minha loja de produto barato ou se eu tento colocar um produto mais legal, manter o produto mais legal que eu já tenho, né? A verdade é que é o seguinte, operar modelos de baixo valor, baixo custo é dificílimo, entendeu? Não é fácil pegar uma ótica tradicional com as estruturas de custo, funcionário e tudo, e enfiar produto barato e você acha que você vai pagar as contas. Você não vai pagar a conta no mês. Não vai. Você não vai pagar 2, 3 meses, você já está numa enroscada gigante. Exato. Entendeu? Então, assim, ou você constrói um negócio que ele foi pensado todinho em processos, estrutura, porque você precisa de muito mais processo para gerir um negócio de baixo custo. Eu sou financeiro, né? Sim. Ou você melhora o seu processo para vender um maior valor. Né? Eu acho que essa discussão do valor ela está um pouco atrasada para a necessidade do mercado. Mas sinto muito, cheguei agora, galera. Mas ela é necessária e ela é uma oportunidade. Porque no final, o que você vê? A gente vê muito desses empreendimentos muito focados embaixo. Mas, cara, não tem vida longa, não, cara. É difícil de... Varejo é difícil, ponto. Varejo é difícil, ponto. E operar no varejo de baixo custo, baixo preço é dificílimo, cara. Tá. É muito complicado. Por que eu fiz essa pergunta? Tá? Só para contextualizar, porque parece que senão a galera fala, nossa, uma pergunta meio aleatória como essa. Eu não posso ser leviano e falar que eu não presenciei tudo isso que foi dito aqui. Presenciei sim. Tinha passo para tudo. 12 passos para não sei o quê. 5 passos de não sei o quê. Eu vi isso. Só que eu vi que o que entregava-se no final não era aquilo prometido. Então, assim, eu sinto que usaram os superpoderes, assim que eu posso dizer, de toda essa parte de programação neurolinguística, técnicas de venda, pitch, resumiram isso de uma forma muito bem feita, não posso falar que não, mas... E no final, só não entregavam aquilo prometido. Então, assim, eu acho que eles estão usando, eu percebo que muitos lugares estão usando, até que estão usando isso sim, mas do lado mal da força, assim que eu posso dizer, né? Do lado, no sentido de querer enganá-lo, de brilhar. Exato, cara. Eu sinto isso. Cara, como que você vê isso? Bom, a galera talvez não tenha visto, né? Porque não tava o corte, mas aqui eu tenho no meu celular, na capinha, o Darth Vader, né? E eu tenho uma amiga que ela é gestora de um fundo muito importante. E ela, pô, que negócio é esse e tal? Mas eu explico. Eu coloquei esse Darth Vader aqui para me lembrar todos os dias que o lado negro da força está olhando para a gente o tempo inteiro. Entendeu? Ele está esperando uma oportunidade para te pegar. Entendeu? Então, para a gente estar sempre... Sabe aquela parada do vigiar e orar? Sim. Então, lembra que, toma cuidado. Né?
Então, cara, honestamente, sempre vai ter os marreta, os picareta e tudo, mas eu não vejo vida longa em nada disso, entendeu? Então, eu acho que, assim, a gente tem que estar focado em fazer o nosso muito bem feito, porque daí a gente vai se distanciar a milhas e quilômetros disso. Porque, putz, sempre, todo dia vai ter sempre um espertalhão que vai surgir com uma super nova ideia e umas picaretagens, mas não tem vida longa um negócio desse, cara. Agora, o bem feito, o feito com seriedade, com o legítimo propósito de ajudar o seu consumidor. Porque, de novo, quando a gente está falando de valor aqui, não é de verdade para vender o mais caro, mas é para você otimizar a oportunidade de compra do consumidor. O que eu quero dizer com isso? Qual a diferença? Porque vender mais caro, você vai ficar lá empurrando o cara porque é mais caro. Uhum. Nessa estratégia, o que eu quero realmente apresentar para o consumidor é, olha, é isso que você pode estar comprando. Aí o consumidor, essa é a diferença. O consumidor é que vai decidir o que tem valor para ele. Ele compra baseado em tudo que você apresentou para ele. Ele compra baseado no que é importante para ele. Exato. E ele pode entender depois de tudo que você falou, isso aqui não é importante para mim, eu quero mais barato. E acabou. E você não vai forçar a mão nele, porque você explicou tudo que você tinha que explicar. Cara, isso aqui atende você, isso aqui também atende você, isso aqui vai ser melhor para você, talvez, porque, putz, qual que é a tua profissão? Porque a gente não faz uma anamnese, às vezes, do consumidor, né? Que Sim. é antes de tudo que nós falamos. Cara, o que você faz? Qual o uso que você vai fazer dessas armações? Qual que é o teu hobby, teu dia a dia, não sei o que e tal? Ah, putz, eu sou um engenheiro, trabalho embaixo de sol, tal, putz, transpiro muito. Pô, você vai provavelmente indicar uma armação, um material injetado para ele, porque é mais apropriado para quem transpira muito e fica no sol e tal, né? Então, valor é sobre o que é importante para o consumidor, não importante para você. Exato. Agora, você tem que... O consumidor nunca vai saber, ele nunca vai saber como escolher se você não apresentar todas as opções para ele. Ou pelo menos entender minimamente o que ele está procurando e expandir isso para toda a solução que ele poderia ter. Porque vai ter muito consumidor que vai fazer assim, ah, tá, não, beleza, mas eu quero mais barato. E vai ter outros que vão ficar assim, boquiabertos com o seu argumento. Assim, caramba, que legal, não tinha pensado nisso, pô, que legal, pô, que legal. Invariavelmente, eu faço o meu dia de vendedor, dia de consultor lá na empresa, né? Porque, vez ou outra, eu tenho algum amigo, ou a gente tem alguma celebridade que está buscando um óculos legal. O Gustavo Borges, né? Que inclusive grava também aqui nesse mesmo prédio. Por intermédio do Basaglia, nos apresentou, falou assim, pô, o Gustavo precisava de um óculos mais legal, tal. Eu falei, pô, manda ele aqui. E o Gustavo teve a gentileza de passar lá na Marchon. Legal. E quem atendeu ele foi eu. Falei, por aí, Gustavo, o que você está procurando? Peraí, mas que marcas que você gosta? O que você veste? Tal. O Gustavo chegou lá vestido uma polo, né? O Gustavo, cara, um atleta aposentado. Tem uns aposentados aí que já estão bem gordinhos. O Gustavo tá no shape, cara, que me deixou humilhado. O cara assim, tem uma barriga, velho, que é da finura do meu braço. Sim. E eu falei assim, e ele hoje é um cara muito ativo nas redes, falando muito de motivação, dessa conduta, de como o esporte leva, como alguns aprendizado do esporte levam a disciplina, coisa assim. Então ele é um cara que você vê na fala dele, ainda tem uma fala de atleta, né? Sim. Aí eu falei, Gustavo, vamos sentar ali e vamos ver Nike. Pô, o cara pirou, o cara levou uns 6 Nikes lá, cara. Legal. E assim, porque tinha tudo a ver com o arquétipo dele, cara, que esse cara que comunica essa força, determinação, essa batalha, essa luta do herói, né, cara? E ele tá... Quando você vê o Gustavo Borges usando alguma armação, é nossos Nikes lá, cara. Só Nike. O cara pirou nos Nikes. Então, o nosso trabalho é esse, entendeu? Apresentar pro cara e encontrar. E para mim, por que eu falei dessa situação? Porque é um laboratório. Então eu uso isso para, pô, o que você gosta, não sei o que e tal. Tento fazer um trânsito. E óbvio, isso aqui que a gente falou também, vamos ponderar que isso é tudo muito longo. Isso é um atendimento aí que vai levar um tempão. Tem consumidor, depois de um tempo, o seu atendimento vai ficar famoso. E o consumidor vai vir com um tempo para receber tua consultoria. Porra, não, lá eu vou... A palavra com P, a minha vírgula saiu. Pô, não, atendimento lá é incrível. Não, tem que marcar porque eu quero ir tal hora, não sei o que e tal. Que loucura. Mas no começo, o cara vai entrar, não, mãe, moça, estou com pouco tempo, não sei o que e tal. E você vai ter que encontrar formas de fazer isso o mais resumido possível. Mas você só resume aquilo que você conhece bem. Exato. Né? E, de novo, cara, todo atendimento, uma frase só, vamos. Com o tempo, o arsenal tá gigante. E a experiência de compra tá incrível. Tipo, o seu concorrente não sabe o que está acontecendo na sua ótica. Não sabe o que rola lá dentro. E não dá para copiar um negócio desse. Vamos dizer, se você pegasse tudo que a gente falou
e estivesse fazendo isso daqui a 6 meses, a tua concorrência mais próxima ali tá assim, cara, o que tá acontecendo lá, meu? Os orçamentos não voltam mais de lá, cara. O cliente volta, o cara compra lá, não sei o que e tal, o cara não volta. Que loucura, né? Não, e o meu movimento tá diminuindo. Tem gente que nem vem mais pegar orçamento aqui, entendeu? Tá indo direto lá para Aí eles mandam o cliente oculto. Não, mas de novo, aí você faz tudo isso e o cliente oculto não vai conseguir descrever seu processo. Repassar isso, exato. Vai conseguir? Não. Porque o cara não vai conseguir ficar anotando, não, agora ele perguntou que comunica, agora ele perguntou que não, agora perguntou não sei o quê. Não dá. E outra coisa, porque esse é o meu jeito de dizer isso. Você provavelmente vai encontrar a melhor forma para fazer isso no seu local. Sim. Né? Mas a ideia é essa. Como você vai pegar um cara na mão e dar uma experiência personalizada para ele? Essa é a venda consultiva. Porque, de novo, comecei a falar de giro, não sei se eu terminei essa história. Supermercado é o lugar que faz giro. Na ótica, você tem consultor, portanto, você tem venda consultiva. Uhum. Se na tua ótica, o teu cliente entra, olha aí, galera, o teu cliente entra, pede um produto, uma determinada marca, passa no caixa e paga, você não tem venda consultiva, né? Você talvez estaria ganhando mais dinheiro fazendo autosserviço. Exato. Né? Então, o trabalho da gente é agregar valor. Pode ser que ainda assim o cara vai entrar e vai comprar o mesmo negócio. Mas tem que ser, de novo, não mais do que 10, 20% do seu atendimento. Né? Entendi. Então a gente tem que lembrar disso. O cliente compra A ou compra B. Por que eu estou falando isso? Porque na ótica você tem 5 grandes fornecedores multinacionais e mais uma cacetada de outros. E a verdade é que os arquétipos estão presentes em marcas... Quase todos os fornecedores têm marcas nesses arquétipos. Né? Então, quando você define essa estratégia, você consegue definir, focar, às vezes, em vez de você ter que trabalhar com 5, 6 fornecedores, você define em 2 ou 3. E você vai focar naquela marca, daquele fornecedor, naquela estratégia. Entendeu? Simplifica, né? Enxuga. Você enxuga. Diminui o trabalho, diminui o estoque. Você passa a ser mais relevante para aquele fornecedor. Exato. Você passa a negociar melhores condições. Ou você esparrama em todo mundo e vê o que você consegue negociar com um, com o outro, e você não vai ter condição boa com ninguém. Exato. Né? Caramba, animal, hein? Animal. E você já vê alguém, se puder falar, alguma ótica que já trabalha dessa forma? Algum parceiro seu que tem um atendimento mais consultivo? Cara, tem alguns atendimentos, sim, que são referência. Eu acho que nesse nível do que estamos falando ainda não, né? Até porque a gente está expandindo de uma discussão que falava muito de estratégias de vendas a partir de PNL para essa discussão de arquétipos de marcas e amadurecendo isso há pouco mais de um ano, e a gente não formatou isso para o mercado como um todo. Eu fiz uma palestra na Biótica falando desse assunto, inclusive. Legal. E quem quiser, manda lá no meu Instagram, lá, @MarceloKitsuda, e eu mando o material que eu tenho lá gravado e o PowerPoint. Que é essa palestra que você fala sobre isso. Isso é um estudo recente, isso foi você que fez junto com a Marchon lá. Isso, eu e a galera lá que estamos desenvolvendo essa estratégia. Mas com essa estratégia toda, eu acho que tem um parceiro lá em Minas que está caminhando a passos um pouco mais largos nisso daí, das óticas Diniz. E o que tem, mas não é ainda falando de arquétipos, são as óticas que atuam no luxo. Elas não usam essa linguagem, mas o que elas fazem bem é a curadoria, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, a Cidinha Salatiel, lá de Goiânia, né? Ela é uma referência no atendimento e na curadoria online. Kellen Lenz, a Sabrina também, e Sabrina Jacobi, entre outros, porque eles entenderam que, apesar, sem toda essa linguagem de arquétipos e toda essa história, mas que eles agregam valor na curadoria. Eles falam nisso, eles falam em curadoria. Que seria ajudar o consumidor a encontrar o melhor óculos para ele. Entendeu? A encontrar a melhor opção, falando, não, tem esses aqui, são legais, isso aqui que está rolando, isso aqui acho que funciona para você. Né? É quase que um CRM manual. A pessoa ela vai se tornando e conhecendo a necessidade do consumidor e, pô, chegou isso aqui, agora tem isso daqui para você, agora tem isso daqui para você. Porque, por exemplo, quando a gente fala de CRM, né, a ótica tem uma oportunidade imensa e não sabe trabalhar CRM. Mas a ótica faz uma venda que ela
sabe quem é o consumidor, a idade que ele tem, o problema de correção visual que ele tem e a marca que ele comprou de óculos, né? Uhum. Se você, daqui a um ano, manda uma mensagem para o cara... Antes disso, eu proporia outras comunicações. Mas daqui a um ano, pô, fulano, já faz um ano que você veio aqui e você fez uma lente tal, então a gente recomendaria que... A gente sabe que você tem um problema assim, a gente recomendaria que você fosse a um oftalmologista. A gente conhece esses 2 ou 3 aqui na região, próximo de você. Olha só, estamos entregando serviço, né? Tal, então, assim, eu recomendo que você vá e faça o teu exame e tal. E, assim, para te incentivar que você faça o teu exame de acuracidade visual na época correta, que a cada ano... Se você precisar de novos óculos, está aqui um cupom para você vir aqui na nossa ótica e comprar com um desconto da gente. Tá? A propósito, eu tenho essa e essa marca, esse modelo em promoção essa semana. Mas não é um negócio que você põe gritando no Instagram. Você está oferecendo direto pro cara. E qual é o charme? Você sabe que ele comprou, sei lá, uma marca X, Nike. Você vai colocar lá os Nikes para ele. Uhum. Os mais legais, os que tem a ver com o que ele comprou. Putz, tem uma foto aqui que ele comprou? Tá. Aí o cara fala, pô... Que é muito atraente, cara, é muito personalizado. Exato. Agora, a gente faz isso? Não. Alguém faz isso? Não. Mas devia fazer, não devia? Sim. Então. Cara, a oportunidade do nosso negócio é gigantesca. E olha que a gente já é um dos maiores setores da economia. 22 bilhões de reais fatura o setor óptico. Eu estava discutindo com a Ambra, nossa diretora executiva da Biótica, que a propósito sabe que eu sou conselheiro eu sou presidente do Conselho de Administração. E fui eleito em julho de 19, agora teve uma nova eleição e fui reeleito lá. Eu tive que fazer uma campanha e tal. É nada. O pessoal nem perdeu tempo discutindo muito dessa vez. Mas até digo, mas eu quero muito que já no próximo termo que a gente tenha um novo cara, né? Acho que é importante a gente estar renovando. Acho que pegar um segundo termo, ok, mas... acho que é bacana a gente ir trocando. Presidente do conselho, né? Diretor executivo, acho que é ok ficar bastante tempo. Mas desculpa do que eu estava falando. Perdi completamente o fio da biótica. Sei se foi pro lado da troca, que não é bom ficar sempre o mesmo. Basicamente. Eu estava falando de CRM. CRM, que não é muito utilizado. Eu estava falando do segmento e eu fui falar da biótica porque eu queria falar o seguinte. Nós somos um segmento de 22 bilhões de reais. Sim. E, por exemplo... Né, essencial. Essencial. Trabalhamos na pandemia normalmente. Você sabe que a Ambra foi uma loucura. Ela que correu atrás de muito município, ligou para prefeito, para vereador, para abrir muitas dessas óticas, cara. Muitos desses municípios criou um documento, mandou... 6 de abril já mandou uma lista, quase uma centena de municípios. 6 de abril, é isso mesmo. Mas teve um trabalho intenso também de sindiótica, de uma galera também. A galera pegou o caminho e todo mundo foi fazendo uma força. Mas é um setor essencial. Agora, o que eu ia dizer é o seguinte, a biótica é uma associação que hoje não é tão conhecida do público geral, né? Agora, te dou um exemplo de uma outra associação que é muito conhecida, a Brinq. Já ouviu falar da Brinq? Sim. Sabe do que se trata, né? Sim. É dos brinquedos. Exato. Sabe quanto é o tamanho do segmento de brinquedo? Não. 7 bilhões. Nós somos mais do que 3 vezes maior que esses caras. Entendeu? A gente é um segmento, acho que a gente deve estar entre os top 20, cara. Segmentos mais importantes da economia. Tá bom, o nosso PIB é gigantesco, cara. Lógico, tem o pessoal do agro, é monstruoso, exato. Mineração, sim. Petróleo e gás. Mas depois, cara, a gente não tá muito para trás, não, cara. Somos importantes. São 187 mil empregos diretos gerados, quase 33 mil pontos de venda em todo o Brasil. Nosso mercado é gigantesco, mas com oportunidade de crescer, cara. Então, olha só quanta oportunidade. Quando a gente está lá no ponto de venda, né? Puta, desesperado, o cliente não entra, não vende nada. Cara, você tá fazendo metade do que nós estamos falando aqui? Não tá? Então, assim, enquanto o cliente não entra, bota para rodar alguma coisa que vai fazer o próximo cliente sair enlouquecido da tua ótica, cara. E esse próximo cliente vai trazer mais 2, e mais 2, e mais 2, e mais 2. Né? Agora você fica lá na porta, rezando para Dona Santa Luzia trazer as pessoas com dificuldade visual. Cara, assim, ficou no passado isso. Difícil, cara. Tem muita coisa para ser feita. Isso, nem estamos falando de marketing digital, de tráfego pago local, de copywriting. Cara, porque senão vamos passar anos aqui fazendo podcast. Tem coisa pra caramba para as óticas bombarem, velho. Cara, falam que eu sou pessimista. Pode parecer.
Mas é o que eu enxergo. E pode ser também ao meio que eu estou inserido, mas eu vejo que eles têm uma certa criatividade. Só que sempre usada pro mal, cara. Você viu agora a nova? Não, não vi. Nova não, tem um tempinho já. Uma tal de campanha com seus derivados nomes. Porra, não sei, cara. Cara, é uma campanha que eles criaram. Estão ligando pro cliente, para várias pessoas aí, pegam aquela antiga lista amarela, sai ligando demasiadamente, oferecendo exame e armação grátis. Essa pessoa sai do exame grátis, que ganhou essa armação, que coincidentemente tem sempre uma ótica do lado. E, cara, isso tá virando um show de horror, cara. Abre o Instagram, dá uma olhada lá, quantas campanhas de boa visão, campanha não sei do que, campanha não sei do que, campanha... Cara, e volta para aquele lado. Aí você fica lá. É uma venda cansada. Tem o tempo, às vezes essa venda tem o tempo de duração de uma venda consultiva, completa. Só que você fez tudo isso, cara, para no final das contas falar que ele tá levando a melhor lente, que o projeto deu um desconto de 90% para ele. E aquela venda, galera, nem quero falar se é pouco ou se é muito, mas toda aquela venda pra você vender R$250, cara. E pior, não é nem o preço que você vendeu. É o que você prometeu e que você não vai entregar, cara. Então, cara, o que eu penso? Eu acho que dá pra ver por todo o meu discurso que eu sou bastante otimista, né? Sim. Até porque, cara, eu aprendi uma coisa logo no começo da minha ocupação aí de CEO, né? Eu fui dar uma de financeiro quando eu fui fazer a minha primeira reunião com o meu chefe e eu tava tendo um mês ruim, né? Porque assim, o 18 não foi um ano bom, o 19 que a gente bombou. E 18 ali, porque 18 tava ali investigando o que tava acontecendo. Eu virei pro cara e falei assim, pô, e o financeiro, a gente tá acostumado a explicar o que aconteceu, por que a venda caiu, por que não sei o quê, inflação, o mercado, a chuva, o Covid. O meu chefe virou para mim assim, olha, vou te explicar uma coisa. Nós estamos aqui, é aquele nós que é você, sabe? Para dar resultado apesar de. Depois disso, nunca mais reclamei. Eu descobri que eu tinha que conseguir uma forma de um caminho para dar resultado apesar de, né? E aí, por que eu estou falando isso? Quando você fala dessa situação, primeira coisa que eu me ponho a fazer e a pensar é avaliar o quanto essa situação representa a totalidade do mercado em que a gente atua. O que eu quero dizer com isso? A gente acabou de fazer de perfis de consumidor, o 20, o 60, o 80. Todo mundo cai nessa. Você cairia nessa? Se você não tivesse segmento óptico, quando te ligasse, você usa óculos. O cara te liga, não, exame grátis, o que? Você vai? Não. Eu não vou. Eu conheço muita gente que não vai. Então, é uma discussão sobre quem é o teu cliente. Se você está lutando por esse cliente, você tem um problema. Ou você vai para aquele caminho, ou você muda o perfil da tua loja e você não fala com aquele cliente. Dane-se aquele cliente. Vai lá, seja feliz. Vão fazer seu exame grátis e tal. A verdade é que a maior parte das pessoas não são tão bobas assim. Tem gente que precisa muito e, cara, eu entendo tal. Mas a maior parte das pessoas que você conhece, se você perguntar em 10 entre 10 dos teus amigos, vão falar assim, eu não vou. Sim. Né? Se você perguntar talvez 10 entre 10 dos seus consumidores, talvez 80, 90% falam assim, não, eu não vou não, você é louco, eu não vou. Né? Você representa uma bandeira, né, que se eu não estou enganado, uma bandeira que tem um renome nacional. Sim. Né? Não vou fazer propaganda, não. E o teu consumidor vai lá por causa disso também. Ele reconhece isso. Você acha que não? Eu acredito que assim, em parte, porque assim... Não, reconheço sim, reconheço. Porque não assim, dá pra... De novo, para que serve marca? E marca do teu varejo também serve para isso. Para poder o consumidor fazer uma primeira avaliação. Ele fala assim, pô, vou naquele, nunca ouvi falar, aquela loja meio suja. Primeiro crivo é isso, né? Eu vou naquele outro ali. Pô, esse nome aí eu já ouvi falar, porque os caras fazem até propaganda na TV, os caras são grandes e tal. Pô, acho que esse aqui é mais maneiro, acho que esse aqui é mais sério. Porque ótica é coisa séria. Muito né? sério. E as pessoas sabem disso. Agora, tem as pessoas que, por razões ou de ser um daqueles 20%, ou porque não tem outra opção na vida, vai se submeter a isso. Mas tem muita gente que não interessa. O cara pode ligar 1000 vezes. Não vou. Honestamente, o teu consumidor, muito provavelmente, não é esse cara.
Né? Então, assim, esse cara talvez nem é teu concorrente. Por que isso é importante? Porque você começa a não focar muito mais nisso. Esse cara nem é teu concorrente. Porque o consumidor que está indo lá não é o teu consumidor. Quem vai lá na tua bandeira lá não é esse cara. Talvez, assim, no máximo 10% do teu consumidor cairia nessa conversinha. Mas a maior parte deles, se um cara desse liga para ele e fala assim, ah, não, obrigado. Não vou. Cara, não tem almoço grátis. Não existe almoço grátis. Você tá me oferecendo... Cara, não sou trouxa, não vou. Exato. Entendeu? Não, mas o brasileiro é malandro, bicho. O brasileiro já tem a malemolência. Cara, se o cara vem aqui com o fubá, você já tá voltando com o bolo. Você não vou aí, eu sei que você quer me vender um negócio aí, você acha que... Entendeu? Então, assim, lógico que tem quem gosta de ser enganado? Tem. Mas eu não acho que esse é 100% do consumidor brasileiro. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é, que consumidor você quer ter? Quem é seu cliente ideal? Né? E aí prepara a tua loja para ele. Se do lado tem um cara atendendo esses caras aí, cada cara que entra lá, você já olha e fala assim, pô, eu sei que esse cara não é meu cliente. Mas se um cara desse passar aqui... Antes de ir lá, ferrou, bicho. Porque eu vou virar o cara do avesso, eu vou ensinar pro cara 1000 coisas e o cara fala assim, não vou lá, não. Porque imagina o atendimento de um lugar desse. Não dá para ter o nível de sofisticação que você deveria ter. Não tem nem como. Né? Você tem 2 minutos para apresentar a visão simples e 3 minutos para apresentar lentes porque multifocais. Porque volume é pau, né? É linha de montagem. Porque, de novo, é o que nós estamos falando. É o quê? É o modelo baixo custo, baixo preço. Então, assim, tem um comprometimento para você fazer um negócio desse aí, paga exame, não sei o quê, volumão e tal. O atendimento é zero. É preço puro. É assim, o topo da cadeia alimentar e a base da cadeia alimentar, né? Agora, quer dizer que as pessoas não ganham dinheiro fazendo isso? Alguns ganham. Alguns têm maestria em fazer isso. Mas, honestamente, é para poucos. Porque o nível de eficiência operacional que você tem para isso aqui, bicho, é complicado. Porque esse cara aqui opera mais parecido com o supermercado. Ele ganha no centavinho. Agora, se você vacilar, uma piscada, você quebrou. Porque você opera no centavo. Imagina fluxo de caixa. Imagina a gestão de estoque. É tudo apertado. Entendeu? Agora, quando você sabe operar no valor, você está num outro jogo, bicho. Você está num outro jogo. Então, eu acho que o inimigo a ser combatido no setor óptico, né? A venda de baixo valor, de baixa qualidade, Mas qual que é a minha preocupação? Minha preocupação não é com o consumidor puro desse cara, porque ele vai existir sempre. Esse negócio existe. Esse 20% é esse consumidor? Também. Também. É que tem, de novo, até o 20% tem 20% diferentes. O que acontece? Sim, tem essas subdivisões tem nas divisões. Sim. Então, assim, vai uma ótica de luxo, num bairro de luxo, e o cara quer o que você tem mais barato lá. Ele não está disposto a ir numa ótica barata, num bairro longe. Mas naquele bairro perto de da luxo, casa dele ali? Exato. Né? O cara, o que você tem de mais barato aí, vai? Ah, quanto que é? 700. Não tem mais barato, não? Ah, 700, tá bom. Aí ele vai nas outras óticas, o mais barato que tem ali é 700, 800. Tá bom. Então vou comprar esse aqui. E a lente? Põe uma baratinha. Né? Então, eu vejo que o 20% ele varia. Em todos os empreendimentos vai ter. Não é só porque o cara é pobre que o cara compra coisa barata. De novo, não é só porque o cara é pobre que ele só quer coisa barata. Exato. Entendeu? Eu já fui bem pobrezinho, cara. Eu gostava de coisa boa, sempre gostei. Com certeza, é isso aí. Pobre, mas com bom gosto, né? Muito embora eu usava aquele belo sapato até ele furar por uns 2, 3 meses. Sim. Cara, meus colegas da Marchon lembram, teve uma época que eu ainda usava assim, eu fui sair pra almoçar e passei na poça d'água. Caramba, tá molhado, não sei o que. Esse cara, que foi? Pô, não, meu sapato tá fora. Alguém tinha que ter tirado uma foto disso. Mas então, de novo, quem é o teu cliente ideal? Né? E se preocupa com o teu cliente ideal. Será que esse cara está roubando o teu cliente? Ou lá está indo um outro cliente? Né? Porque, de novo, qual que é o principal problema para mim? O principal problema é quando você tem um cliente que ele poderia estar comprando toda essa solução. Ele tem capacidade financeira, ele desejaria ter isso daqui, mas ele nunca vai comprar porque você nunca explicou para ele. Ele vai comprar o mais barato porque na falta de critérios opção, ele compra o mais barato. Porque tanto faz. Ninguém me explicou que tinha tudo isso. Aí é que está o problema. É quando os 60 e o 80 de cima estão comprando abaixo do seu potencial de compra. Esse é que é o problema. Entendeu? Entendi. E não, quando o cara exame, não sei o que, esse cara é outro cara, meu. Esse cara
Talvez ele entre na sua loja e nunca vai comprar mesmo. Com exame, sem exame, de jeito nenhum, tanto faz. Não vai comprar. Até porque, por exemplo, se você trabalha numa grande rede, você trabalha com marcas homologadas. Então tem coisa que você não vai ter lá nunca. Sim. Né? Porque, de novo, a rede a qual você pertence, ela já fez um estudo de posicionamento e ele fala, eu estou daqui para lá. E esse cara daqui para cá não é nosso cliente. Né? Entendi. Então, eu não acho que isso vai acabar com o setor ótico. Entendeu? Só assim, putz, mas será que um dia... Essa é a pergunta no final, né? Será que um dia esse modelo de baixo custo, baixo preço não pode se tornar 100% do nosso mercado e acabar com o meu negócio? A gente, como empresários e CEOs, tem que se preocupar com o que vai acabar com o nosso negócio, sim. Mas eu não acho que é esse cara aqui, não. Porque, de novo, quando você olha para o perfil das pessoas, do consumidor, tem muita gente muito diferente. E a migração do 60 e do 80 para isso aí é muito difícil. Porque o cara que compra, por exemplo, custo-benefício, ele olha para aquilo ali e fala assim, putz... Quando ele olha para o 20% de baixo, você não precisa de nenhuma explicação. Ele sabe que aquele 20% de baixo ele não compra. Entendeu? Quer ver um exemplo? Você vai num restaurante, hoje eu vou tomar um vinho com a gata, né? Vou fazer uma presença, né? E aí, pega a carta de vinho. Você não manja muito de vinho. Até hoje eu não manjo muito de vinho também, faço a mesma coisa. Pega aquela carta de vinho. E por mais que você manje de vinho, sempre tem um monte de vinho que você não conhece. Aí você fala assim, putz, tem esses vinhos aqui de 100, 100 e tanto. Eles são os mais baratos, né? Primeiro e segundo aqui da lista vai ficar feio. Vão dizer que eu sou muquirana. Putz. E tem aqueles vinhos ali de R$1.000, nem ferrando. Cara, eu vou pegar esse terceiro ou quarto aqui na lista, tal, que eu sei que eu não tô nem numa barata. Então, o que o cara de custo-benefício faz? Olha isso, que loucura. Ele olha e ele expurga da consideração de compra dele o que está abaixo demais na oferta. Entendeu? Então, ele nunca vai comprar o seu mais barato. Nunca. Ele fala assim, putz... Porque ele sente o quê? Ele sente uma aversão. Ele fala assim, putz, esse mais barato deve ser ruim. Porque eu não quero comprar ruim. Eu quero comprar, fazer um bom uso do meu dinheiro. Eu não quero ser roubado, como alguns falam, né? Eu tenho um amigo que fala assim, não quero ser roubado comprando uma coisa extremamente cara, que não vale. Não vale na cabeça dele. Não vale. Mas também não quero comprar o mais barato, que não vale nada. Entendeu? Porque ele está naquele meio. E eu estava até falando que tem uma estratégia para você saber quem é esse cliente. Ele chegou, ele pediu para ver alguns óculos. Se você está com sua oferta bem distribuída lá dentro daquele arquétipo, pega aqueles óculos que estão dentro daquelas marcas daquele arquétipo lá e fala assim, pô, mais barato, uma peça do mais barato, 3 ali em níveis intermediários dos 60% e uma peça do mais caro. E ver qual que ele fica paquerando mais. Fala, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto. Né? Aí você vai ver que o mais barato, ele já nem olha. Ele vai ficar olhando aqui esses 3 e querer entender a diferença. O cara que é atraído do mais caro, já pega o mais caro, ele põe. Então você já achou de que lado que o cara tá. Entendeu? Então, por isso que você tem que estruturar a sua oferta de produto para poder fazer esse tipo de estratégia de atendimento. Bom, enfim, acho que... Cara, eu sei que eu estava respondendo mais. Já é isso. Muitíssimo obrigado, tá, pela disponibilidade, pela disposição de ter vindo até aqui. Já tá dando aí já nosso horário, tá? Falaria mais umas 2 horas com você sobre esse papo. Esse papo chato que eu puxei, que é sempre indagando do lado ruim, foi para te puxar mesmo, para você mostrar para a galera que quem tá como eu, né, para baixo, pessimista, com maus olhos pro segmento, galera, esse é o caminho. É pensar dessa forma, né? Usar essa estratégia pro bem e entender que, calma, às vezes você tá brigando pela menor fatia, que é a fatia dos 20%. E tá todo mundo, que eu percebo, brigando por esses 20%. Né? E também não vejo grandes trabalhos sendo feitos dessa forma. Porra, tá aí um baita aprendizado, um baita ensinamento. Pô, Marcelão, pedi a gentileza, cara, considerações finais, deixa um recado pra galera, o que você quer passar, com quais olhos, qual a ótica que eles devem olhar pro segmento adiante. Foi sair trocadilho com a ótica. Olha, galera, quero dizer para vocês que a gente está num segmento muito pujante, né? A gente convive com alguns
direcionadores de crescimento importantes sendo alavancados, envelhecimento da população, a questão das telas realmente aumentando o número de consumidores cada vez mais cedo. E tem todo esse espaço para ser trabalhado ainda nessa questão estética. Tal. Além disso, como a gente vê o segmento, para esse ano já estamos olhando para o segmento com a perspectiva de crescer no mínimo 8,9%. Eu acho que cresce mais. E nos próximos 5 anos, já há projeções de uma taxa média perto desses altos, em inglês fala high single digits, né? Desse percentual alto aí de 8, 9, 10% ou até 2 dígitos nos próximos anos. Então, o segmento é tudo para crescer. Mas não se prenda se o segmento cresce ou cai. Se prenda no que você pode fazer de melhor para o teu negócio. Cara, você já fez tudo de melhor que você podia fazer no teu negócio para ele crescer. Quando eu olho para a nossa empresa, eu me pergunto todos os dias, putz, o que eu posso fazer? Putz, a economia sobe, desce. Cara, o mercado é bem maior do que eu. Então, cara, o que eu posso fazer? Quando eu chegar ao ponto de eu não ter mais resposta para essa pergunta, né? Então, talvez eu tenha que me preocupar com o segmento, economia, não sei o que tal. Até lá, cara, tem muita coisa para ser feita. Entendeu? É isso, galera. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, comenta. E valeu! Valeu.